Oi, Larissa. Oi, amigo, tudo bem? Tudo bem? E você, como vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Deu tempo de almoçar? Engoli, tô Foi aqui meio meio fast, calada. meio fast food, mas deu, né? Deu, engoli esse monte de folha, amigo. Ai, meu Deus, mas vai dar certo. Deu certo, deu certo. Não comi como teria que ser, né? Devagar e tal, mas deu certo. Tá bom. Vamos lá, que o dia hoje está bem corrido. Então vamos lá, vamos ser Graças a objetivo e Deus. prático para ver o que você fez, o que está faltando, o que não fez. Deixa eu só te perguntar uma Hum? coisa. Você fez alguma coisa na planilha, depois que eu te mandei? Fiz sim. Pode me Deixa eu mandar mandar ela aqui de ela. novo, por favor? Mando sim, mando já. Deixa eu só Tá procurar tudo bem aí em aqui. Angola? As coisas estão mais calmas, ainda estão meio tensas. As eleições foram ontem, né? Ah, tá. Então, essa semana a gente acabou tendo que dar home office, né, para os colaboradores. E aí hoje a gente está vendo aí como é que as coisas vão ficar. Entendi. Mas Mas a até priori. ontem foi tranquilo ou foi meio tenso, assim? É porque assim, como a gente está numa bolha, né? A gente está numa área da cidade onde não tem muito movimento, que é Entendi. diferente ali da empresa, porque a empresa ela fica bem no Largo da Independência. Então, qualquer tipo de manifestação política acontece lá. E a gente está aqui mais para a ilha, a gente está de frente para a praia. Então, geralmente as coisas que acontecem mais ali para a cidade. Então, Entendi. acaba que você não visualiza muito, mas tipo a minha secretária, né, a menina que trabalha aqui, ela disse assim, Larissa, esses 3 dias, todos os dias teve confusão nos TACs, né, que eles chamam como se fosse as Topics no Brasil. Aqui a gente chama de candonga. Ela disse que todos os dias teve pelo menos 2, 3 pessoas esfaqueadas, que tipo começavam a brigar e tal, e aí como eles não sabem gerir as emoções, né? Então eles partem logo para Tá violência. quase, Então o ela disse Brasil tá que quase chegando nesse nível aí, viu? O pessoal se esfaqueando também, viu? é tipo isso, viu? Elas assim, todos os dias, Larissa, 3, 4 pessoas esfaqueadas, porque simplesmente não se entendem e aí começam a discutir. Eu falei, Tá bestas pior do são que briga de eles. torcida, né? Normalmente É, tipo isso, Ceará e amigo. Fortaleza. É, tipo isso. Mas em nome de Jesus, o nosso papel eu estou fazendo, orar por essa nação, né? Vamos ver o que Amém. que vai dar aí. Vamos ver. Mas vai dar certo. Então vamos lá. Hum. Estou com sua planilha aberta aqui. Vou só abrir o seu relatório. Que planilha maravilhosa, amigo. Adorei fazer essa Gostou? planilha. Que bom. Gostei porque ela me trouxe assim um grau de consciência. É porque assim, tem coisas que você sabe, certo? E tem coisas que você, e aí entra as ferramentas do coach, né? A necessidade de você escrever, Você sabe porque escrever? muitas coisas que estão ali eu não verbalizava, talvez para não reafirmar ou querer esconder alguma coisa, não sei. E a partir do momento essa semana que eu fui preenchendo, tantas fichas foram caindo de tipo assim, Legal. de coisas que eu sei, mas que não são colocadas em práticas por conta de fatores emocionais. E, inclusive, conversei com o Marcelo também essa semana. A gente fez uma sessão, foi bem bacana. E Legal. foram coisas que me caíram realmente respondendo lá as perguntinhas da planilha. Então, foi muito Legal. bom. Foi Isso é muito muito bom. importante porque existe eu acho que eu comentei sobre ele, o David Allen. O David Allen é o maior especialista em gestão, produtividade, planejamento do mundo, assim. Ele é um americano, mora em Amsterdã hoje e já li o livro dele algumas vezes esse ano. E ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim: a nossa mente, ela não é ela é péssima para guardar coisas, ela é muito boa para ter ideias. Essa mente do ser humano é muito boa para ter ideias e não para guardar. Assim, a nossa mente é um péssimo escritório. E ele fala assim: tudo aquilo que está na nossa cabeça, ela nos atrapalha, ela nos gera estresse, ela nos causa confusão. Então, de fato, a gente precisa tirar tudo da nossa cabeça e passar tudo para o papel. É um processo que o David Allen Uhum. fala que chama de capturar. Aí, dentro do processo, são 5 etapas que eles falam. Vou até mostrar aqui porque é legal e a maior parte das pessoas que eu compartilho tem muita clareza depois que eu mostro essa questão do GTD, né, que é o método que ele desenvolveu. Essas etapas, eu vou te mostrar aqui ela aqui, ó.
São etapas que ele fala que vai nos ajudar a ser mais produtivos e ter uma mente relaxada, uma produtividade relaxada. E aí ele fala uma coisa interessante, ele fala tudo que... São dois processos, né? Assim, são 5 etapas, né? Então, etapa da capturar, o esclarecer, o organizar, o refletir e o engajar. Dentro do capturar, é que ele fala que exatamente que você deveria tirar tudo da sua cabeça e passar para o papel. Tudo no sentido Uhum. que está na sua cabeça, chamando sua atenção ali, incomodando, você deveria ter um tempo, sentar e passar para o papel. E aí é mais ou menos o que eu faço aqui, ó. Eu tenho vários desses papéis pequenos e várias coisas que eu aqui são coisas que eu tenho que fazer, elas estão capturadas. Ou seja, não tem como eu esquecer ou perder, eu capturei, está aqui. Ó, tem dois, três, quatro, cinco, seis. Isso acontece ao longo do dia, eu vou capturando e vou deixando aqui. Em algum momento do dia eu pego isso e o que ele fala é o processo. Eu paro e olho e vejo o que é isso. Aí, por exemplo, eu fiz uma viagem e a mulher da Localiza, aluguei um carro na Localiza, a mulher disse, ó, você devolveu o carro antes, a gente vai te estornar 200 e tantos reais. Eles não me estornaram. Aí eu botei aqui, ó, Localiza cobrar estorno. Quando eu for processar Uhum. isso, eu paro e olho e digo assim, o que é isso? Ah, eu tenho que cobrar, localiza o estorno. Exige que eu faça alguma ação? Exige. Eu tenho que entrar em contato com eles por e-mail ou ligar para cobrar. Então, isso aqui é o que ativa a execução de algo que vai fazer alguma coisa acontecer. E aí É ele fala isso. que a gente, de fato, deveria tirar tudo da nossa cabeça e passar tudo para o papel de uma forma organizada, de uma forma estruturada. Então, esse primeiro processo é o capturar. Eu preciso capturar tudo. E muitas vezes a gente tem coisas que a gente gostaria de fazer, quer realizar, mas que a nossa cabeça se torna confusa, elas se perdem. Então, até dentro de um processo de planejamento, que é outra coisa que ele fala no livro, que eu vou te mostrar aqui, ele fala que a gente deveria capturar os nossos. A gente deveria ter um brainstorm, às vezes você com você mesmo, capturar todas as ideias, depois você organizar as ideias e fazer essas ideias acontecerem. É tanto que o nome do livro é, é a arte de fazer acontecer. Em inglês é Get Things Done, é fazer as coisas acontecer. Então, o primeiro processo que a gente deveria fazer é capturar tudo que está na nossa cabeça, nos incomodando, chamando nossa atenção, ou tudo que chega até a gente. Eu te falo uma coisa, aí no lugar de você, tá bom, entendi. Peraí, eu vou capturar o que o Magno disse. O Magno recomendou um livro. Eu falo assim, livro tal, recomendação Magno. Bota um papel desse. No segundo momento que você faz esse processamento, você vai esclarecer o que é que está anotado aqui. Esclareci. Exige alguma ação, sim ou não? Se exige alguma ação, você tem que organizar essa ação de acordo com o que precisa ser feito com ela, entre o processo de organizar. Eu gosto muito da definição que o David Allen fala de organização, que ele diz assim, organizar é você colocar cada coisa no seu devido lugar. Uhum. Então, quando a gente fez os lançamentos financeiros da Larissa, a gente organizou a vida da Larissa. Por quê? Porque eu coloquei cada gasto no seu devido lugar. Com alimentação, com saúde, com transporte. O que foi que você percebeu? Pô, são gastos dos outros, não é meu. Uhum. Entendeu? Então, o que foi que a gente fez? A gente capturou na planilha, esclareceu e organizou. Aqui entra o momento de refletir, que é a quarta etapa. O que é o refletir? É você revisar as coisas que você organizou. Porque só quando você faz, e aí no livro ele comenta uma coisa interessante, que é você fazer revisões semanais. Toda semana você revisar aquelas próximas ações que você listou que você tem que fazer acontecer. E aí, por último, você entra num processo de se engajar com aquilo. Eu vou fazer alguma coisa com relação a isso? Não. Conscientemente não vou fazer. Não preciso me envolver com tudo que tem aqui. E aí o engajar é Uhum. muito isso, é conscientemente você decidir fazer ou não. Se você decidir fazer, você vai começar a executar aquelas coisas. Então essa é realmente a ideia de tirar tudo da cabeça e escrever tudo, detalhar tudo ter capturado tudo, é o que o David Allen fala que vai nos ajudar a fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então o foco da minha consultoria, cada vez mais, é exatamente esse, é te ajudar a ter uma maior capacidade de execução das coisas. Porque uma coisa que eu aprendi, eu venho tentando cada vez trazer isso mais para a prática, é uma frase que eu vi do cara dizendo assim, não adianta, não importa o que você sabe, importa a sua capacidade de executar. Uhum. E aí você vai ver pessoas que sabem muito menos do que você, tendo muito mais resultado. Ou pessoas que sabem muito mais e não têm nenhum resultado. Por quê? Não tem capacidade de execução. Por quê? Porque não conseguiu ter um processo claro de capturar as coisas, organizar e pensar nas próximas etapas.
Então, essa ideia do capturar que eu aprendi aí com o David Allen, que é exatamente o que eu venho buscando cada vez mais, que a gente capture dentro de um plano de ação. Pois se eu começo a Uhum, capturar tudo aquilo que eu preciso fazer e isso está ligado com alguma coisa, tipo a um projeto para eu ganhar mais dinheiro, para eu investir melhor, para eu acumular mais, ok, está capturado. Agora eu vou organizar e aí, consequentemente, depois eu tenho como atuar em cima disso, fazer isso acontecer. Eu tenho como agir em cima disso. E não simplesmente isso fica lá parado na minha cabeça, me incomodando e me gerando estresse. Entendeu? uhum, Só para a gente finalizar essa etapa, tem só um minuto, só que é uma coisa que ele fala que é bem legal, também que está dentro do livro, que ele fala que é o processo de planejamento natural, assim, o nosso cérebro, ele tem um processo natural de planejamento. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. E aí são 5 etapas que ele fala. Eu vou até compartilhar contigo, isso me ajudou muito, e toda vez que eu compartilho com algum cliente faz muito sentido. Só, a gente tem, o nosso cérebro se planeja de forma natural. Então, assim, se você vai fazer um jantar na sua casa, automaticamente você começa a pensar em etapas. Eu tenho que ir no supermercado, comprar tais coisas. E aí, como é que ele fala que são esses 5 etapas? Primeiro, você tem que ter o propósito, o porquê eu quero fazer aquilo. Então, por que a Larissa está aqui na consultoria? Tem um propósito. Só que uhum, esse propósito tem que seguir alguns princípios da Larissa. Porque eu podia estar dizendo várias coisas que fugissem dos seus princípios e dissesse, putz, não vou fazer isso que o Marco está falando. Eu podia ganhar mais dinheiro, o Marco assim, por que tu não enrola a empresa? Tu não rouba a empresa? Entendeu? Putz, isso não faz sentido, uhum, está fugindo dos meus princípios. Então, não conecta comigo. Então, você tem que entender o porquê você está fazendo aquilo, qual o propósito, e se isso está ligado a alguns dos princípios seus. Segundo ponto é você visualizar os resultados, que aí eu gosto de trabalhar com a perspectiva de resultado desejado. Uma vez que nós estamos nos planejando aqui financeiramente, é para que a Larissa atinja um resultado desejado. Qual? A gente já mapeou alguns. A Larissa precisa ter lá no diagnóstico uma reserva de segurança de pelo menos 30 mil, a gente já viu isso, e a Larissa precisaria, ao longo do tempo, pela idade dela ter 200, e pelo quanto ela ganha, ter 231 mil acumulado. Eu ainda não tenho. E são resultados desejados, está visualizando os resultados. E por último, para eu ter independência financeira gastando uns 10 mil por mês, eu precisaria ter 1,5 milhão. Então são resultados desejados. Então a gente conseguiu visualizar resultados. Beleza. Depois a gente vai entrar no processo de brainstorming aqui, ó. O que é o brainstorming? É uhum, ter ideias do que fazer para atingir esse resultado. Não importa muito como a gente descobre depois. Mas se eu não capturo o que fazer, em algum momento eles vão se perder. Então, o brainstorm é muito importante para que você pare, converse, sei lá, com um coaching, converse com com o seu namorado, o nome dele, desculpa que eu esqueci, Renan. o Renan, converse com o Renan, sei lá, conversa com a Renata, troca uma ideia com a dona da Febracis aí, e aí vai vir ideias, eu vou anotando, para depois eu consiga organizar essas ações. Vamos Uhum, fazer um jantar aqui em casa? Qual o propósito disso? Juntar meus amigos, juntar minha família. Beleza, o que é que eu gostaria de se vir como é que eu queria que fosse o jantar? Aqui. O que, que a gente pode fazer, entendeu? E aí eu organizo uhum, as coisas, depois que eu tiver essa ideia, eu organizo elas, ou seja, eu boto cada coisa ali que eu tenho capacidade de executar, e eu identifico qual é a próxima ação dentro dessa organização que eu fiz. Não dá para eu, por exemplo, sei lá, eu vou fazer o jantar se eu não fui no supermercado comprar as coisas. E aí eu tenho que pensar quais são as próximas ações que eu vou executar para que esse jantar aconteça, ou para que as coisas comecem a acontecer na minha vida financeira. Então, isso me ajudou muito e tem me ajudado muito, entendeu? Então, o que uhum. você Não, comentou, isso, tirar tudo do papel e a gente ter uma forma estruturada de colocar essas coisas e ter a capacidade de execução, porque a gente está capturando tudo num plano de ação, é o que, para mim, é o que é importante trazer para cá, entendeu? uhum. E faz tipo todo sentido. Essa questão de colocar no papel, quando eu vi aí os teus papeizinhos, me caiu, por exemplo, tá com quase 10 dias que eu tenho que comprar a passagem da Renata. Que eu já tenho a data, eu já Ela não tenho sabe não, né, que tu ainda não autorização. comprou. Não, sabe não. Ela todo dia me manda mensagem. Hoje ela mandou mensagem dizendo que era grata pela minha vida. Eu falei, obrigada, mas eu já sei o que que tá por trás disso aí. É Você tipo não sabe o assim, que é que eu ainda não fiz, né? é tipo assim, ai, amigo, sou grata pela sua vida. Você já comprou minha passagem? Porque, tipo assim,
pancada de coisa para fazer, que eu sei que tem que ser feito, e durante o dia fica rolando assim na cabeça. Só que como eu não parei ainda para colocar no papel, Ó, acaba que no final do dia passa completamente despercebido. aqui, ó. É isso, Certo? é isso. E tu me mostrando aí, eu falei, cara, tem a passagem da Renata para comprar, tem a reunião, tem os lançamentos da mentoria da Júlia para fazer, tem um monte de coisa que passaram durante quase 10 dias pela minha cabeça que tinham que ser feitas, Isso só que vai te ficaram gerando só na estresse cabeça. também. Gerando estresse. Gigantesco. Eu tô atolada de coisa para fazer hoje, onde Como é outra teoricamente teria forma, que ser o meu dia mais livre. Era como para é, ser hoje. como é a outra forma que eu faço? Eu uso algumas ferramentas. Isso aqui é porque facilita às vezes, ó. Meu calendário está aqui. Tudo que está no meu calendário tem dia e hora para acontecer. Reunião com a Larissa só Uhum, pode acontecer nesse dia, nesse horário. Algumas coisas que eu uhum. capturei que eu preciso fazer, elas estão aqui numa lista, ó. Ah, ok. No próprio Google, tem uma ferramenta do Google, quando você abre o Google a Agenda, Uhum, instala as extensões, tem esse aqui, ó, tarefas. Aí eu criei uma lista que eu chamo captura, no caso do GTD. Eu tenho que fazer essa prova da Ancor. Aí o Sidney me convidou para participar do Maestria, ó, aí em São Paulo. Aí tá aqui, ó, uhum, decidindo se eu vou ainda, mas tá aqui. Que eu sabia, minha esposa, qual é a data? Não lembro. É que dia da semana? Não sei. Aí eu preciso ver a passagem. uhum, Eu já sei o que eu preciso ver com relação a isso aqui. A prova da Ancor, só botei prova da Ancor. Quando eu for esclarecer, eu vou dizer, eu tenho que estudar para a prova da Ancor. Eu tenho que marcar a prova, uhum, estudar e fazer a prova tal data. Aí entra no processo de esclarecer, mas está aqui capturado para eu não me perder. Entendeu? E é isso que vai uhum. aumentar a minha capacidade de execução. É claro que nem sempre eu consigo processar tudo aqui. Eu acabo capturando muita coisa. Mas eu sei que está aqui. É, eu costumo fazer muito isso quando eu estou na empresa. De pegar ali o piloto, escreve ali no quadro onde tem do meu lado e tal, e aí eu faço muito isso e vou ticando, porque acaba incomodando ali, estando no seu campo de visão, Exato. incomoda quando tem aquele monte de coisa ainda pendente. Isso Só aí. que aí acho que esse mês inteiro eu fiquei em casa por conta do dente, enfim, acabei que eu me perdi, me desorganizei, o Entendi. negócio ficou uma loucura, mas está dando certo. Ficou claro o que Tá eu dando comentei certo. aqui? Fez sentido? Fez total sentido. Total Bom, sentido. Inclusive, eu fiz várias anotações aqui. recomendo, Dá para recomendo, também procurar estudar um recomendo, pouquinho recomendo muito a sobre isso e leitura. livro. E o Recomendo livro muito a que tem leitura aqui. dos dois livros. Esse é o Guia Prático. Arte de fazer acontecer. O Guia Uhum. Prático, e tem um outro que é tipo a teoria que ele desenvolveu, o método que ele desenvolveu. É um pouquinho complexo de entender no primeiro momento, então acaba uma segunda leitura sendo muito importante. Talvez você lê esse, depois lê o outro, lê o Guia Prático, depois lê o outro, te ajude. Mas demora Uhum. um pouco até que você entenda como funciona tudo, mas quando você entende é como dirigir. Como é que eu vou tocar todas essas coisas no carro ao mesmo tempo? Aí depois que você consegue dirigir, você vai natural e você... Até uma metáfora que ele diz interessante no livro, que é assim, quando você começa a dirigir, é muito difícil imaginar quando você vai tocar aquilo ali tudo. Mas quando você aprende, ele diz assim, você consegue chegar em lugares muito mais longe, muito mais rápido que antes que você não dirigia. Uhum. Mais ou menos essa ideia, entendeu? Depois que você consegue tocar o GTD, você chega em lugares muito mais longe, muito mais rápido do que você imaginava. Tá? Legal. Vou procurar. Então, Vou beleza. procurar. Vamos só fazer. Essa aqui foi a que tu me mandou. Eu Foi? acho que foi. Deixa eu fechar, peraí. Esse aqui a gente já viu. Inclusive, abrir a conta da Ion, eu já abri, tá? Tá ok? Deixa eu só ver aqui a que tu me mandou. Um minuto. Será que eu te mandei a certa? Certo, tô achando que Mandei. é uma versão mais antiga, talvez. Ó, porque o último plano de ação que eu te mandei foi esse aqui, ó. Tava até todo coloridinho, ó. É, deixa eu ver. Cadê? Vou mostrar agora. Ó, o último plano de ação que eu te mandei foi esse, ó. Organizar a questão do cartão de crédito, tá concluído. Tentar abrir conta na Vita, pendente de resolver a questão da residência fiscal. Falar com o contador Ivan, já foi concluído. Falar com o Cláudio, cortei.
Fazer orçamento da Europa, ó, viagem adiada. Tá vendo, ó? Você Mas esse plano de ação não está na planilha atualizada, não. não tá na planilha que eu te mandei, não? Não, tá, mas não tá atualizado dessa forma, não. A última que tu me mandou, não. Será Tá que eu atualizado só a questão das despesas. vou ver aqui uma coisa? Então, na hora que eu salvei aqui o plano de ação, deu alguma. Como É, foi que a gente resolveu a questão dos cartões de crédito? a gente analisou os gastos e você foi estabelecendo os limites. Eu tenho um limite para o Hum... meu irmão, tenho um limite para minha mãe. Ah, sim, 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 sim. Mas eu tinha até uma dúvida para ver contigo sobre isso. Era tipo assim, se vale a pena ter tantos cartões assim, Não, entendeu? eu Ou acho se que isso pode quanto ser um menos você gatilho, tiver, melhor. quanto menos, né, tiver. Porque gera mais confusão de conseguir organizar todos eles, entendeu? Uhum, Tá? entendi, entendi. Beleza. Mas deixa eu fazer o seguinte. Realmente, acho que a versão que eu te mandei, talvez eu não atualizei o teu plano de ação na versão. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A versão que eu te mandei. Tá. Eu vou dar uma olhada nas versões e aí a gente organiza. Aqui você lançou os gastos e o que a gente fez, ó, o orçamento, ó. A gente colocou aqui, ó, Isso. certo? Ó. Deixa eu só Uhum. fechar aqui. Vou abrir a que tu me mandou. Que aí é a última que você usou e aí eu sei Foi a garantir. última que eu recebi de ti. Exatamente. Aí eu vou organizar depois essa questão do plano de ação. Tá. Vamos lá. E aí, essa questão que eu te mostrei, assim, depois que eu comecei a estudar isso, eu percebi que tem muito mais a ver com a vida financeira do que, às vezes, com investir, entendeu? Sim. Conseguir executar as coisas tem muito mais a ver com conseguir crescer financeiramente e a vida financeira como um todo do que investir na melhor ação ou no melhor fundo, entendeu? Então, foi essa conclusão que eu cheguei respondendo as perguntinhas Ótimo. lá, as pepetas que tu fez, porque, tipo assim, se eu não me engano, tinha lá uma pergunta assim, Aqui. o que que te pede de investir, entendeu? Aí eu fiquei, pô, o que que me impede é justamente essa organização e a decisão de investir. Tipo assim, pouco tem a ver com, lógico, tem a ver com o entendimento ali de onde investir do que investir. Só que no fundo, tem muito mais a ver com as minhas gestões, entendeu? Com a minha organização financeira do que Ótimo. propriamente com conhecimento em relação aos investimentos. Que bom que você conseguiu, tipo assim, ter essa conclusão. Então vamos lá. A gente vai trabalhar aqui o mapa, que é a última coisa que você fez. Depois eu vou organizar o plano de ação para você, porque eu tenho ele salvo no PDF, eu trago para cá. E aí o que é que eu vou te pedir? O foco do mapa é exatamente ajudar a crescer financeiramente com ações mapeadas. Né? Então o nome é Uhum, mapa exatamente por isso. É mapear o que precisa ser feito para que você tenha capacidade de execução. E aí, o que que eu vou fazer com o mapa? Eu vou pegar o que você respondeu e a gente vai conversar em cima dele. Para quê? Para tentar extrair ao máximo informações para que você possa executá-las. A ideia é mais ou menos o seguinte: vamos construir a casa, aqui o projeto. Qual é a matéria-prima que a gente precisa para fazer a casa acontecer? Qual é a matéria-prima que uhum, a gente precisa fazer para os planos da Larissa acontecer? São as ideias, são as ações que precisam ser executadas. Para tirar a Larissa daqui e levar a Larissa para cá, onde ela quer chegar nos próximos 12 meses. Então, o objetivo do mapa é muito esse, tornar executável, a gente criar, assim, projetar uma situação desejada, um resultado desejado, e criar um projeto para ser executado. Então, tem coisas que eu vou uhum, te perguntar que é importante a gente jogar no plano de ação, mas não dá para eu ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, eu vou te pedir que pegue um papel, tudo aquilo que você perceber que eu deveria fazer isso, eu poderia fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, anota numa lista, um embaixo do outro, como se fosse uma lista de to-do list, uma lista de execução. De novo, não importa o que uhum, a gente sabe, importa o que a nossa capacidade de executar. Se eu não capturo o que tem que ser executado, em algum momento eu vou esquecer de fazer. Então a gente vai uhum, capturar tudo que vem à sua cabeça que eu deveria, eu poderia, eu vou fazer isso. Depois a gente organiza. Aonde? Num plano de ação com cada tipo de ação. Para me ajudar a ganhar, guardar ou investir.
certo? E aí a gente traz para certo. cá para que você comece a pegar e colocar no seu calendário. Como você tem uma rotina muito corrida, se não tiver, às vezes, dia e hora para aquela coisa, você fazer aquela tarefa, vai passar. Assim, putz, tem 10 dias que tem coisa que eu tinha que fazer, eu não consegui ainda. Porque a rotina é muito corrida. Entendeu? Uhum, Tá? Vai entendi. Então, entender? deixa eu só pegar aqui. Deu sim. Deixa eu só pegar aqui o papel. Pera aí. Um Tá. minuto. Prontinho. Deu certo aí? Uhum, Então, bora. Então, vamos lá. Eu vou te fazer algumas perguntas, e aí eu vou escrever aqui dentro do que você já escreveu, em vermelho. Depois eu pego isso aqui e te mando as partes que te mandar em PDF, como se fosse esse mapa, entendeu? Onde uhum, você, onde você quer chegar, o que você tem que fazer. Beleza. Você deu uma nota 8 para o seu fazer dinheiro atualmente. Por quê? Trabalho com vendas, recebo comissão que facilita o ganhar, fazer mais. Ok. Então, ficou claro aqui para você que você tem uma nota 8. Aí você colocou, que nota você dá para o 2? Desculpa, para o acumular. Do 2, 2. Não tenho conseguido acumular por falta de gestão financeira. Então, está claro o problema aqui, ó. Falta de gestão financeira. É um uhum. problema. A gente precisa resolver esse problema. Eu já capturei um problema. Só que a gente já implementou alguma coisa de gestão financeira na vida da Larissa. Sim. Quanto eu ganho, no mínimo, que é o seu salário, quanto no mínimo eu tenho que poupar, que é 10%, aqui, que a gente acho que, deixa eu ver qual foi a meta que a gente colocou lá no começo. Foi 60%. Então, dentro do resumo mensal, tem uma meta de poupar 60%, então ganho os 10, tenho que guardar 6 e sobra 4 para eu gastar. O total de despesa no mês de julho foi 4.800, que a gente lançou aqui. Então já não deu para guardar eu extrapolei o teto de gastos. Mas no mês de agosto, o gasto fixo é 1.800. Entendeu? Uhum. Depois eu lanço isso aqui direitinho. Então, a gente já está implementando alguma forma de gestão financeira. Aí, investir estrategicamente, que não você dá zero, ainda não faço nenhum tipo de investimento. Ok. Aqui tem dois pontos que eu queria trabalhar com você para você ter mais claro que você anotasse. Não anota no mesmo papel que a lista de executar. Anota em outro. Tá, A lista de execução é só a execução. tá. Beleza. O investir estrategicamente tem dois aspectos. Primeiro, é que a gente tem que ter a capacidade de analisar alguns critérios para tomar boas decisões de investimento. Ou boas decisões de comprar um ativo financeiro. Que é igual tomar boas decisões de comprar um produto que você queira. Tá com o relógio da Apple, não tá? Por Tô. que você comprou ele? Para ajudar na questão da gestão do meu tempo, o que eu percebi durante esse período? Que toda essa desorganização estava afetando também a minha saúde, certo? Então, eu tomei uma decisão de fazer um investimento direcionado a isso. Para isso, eu contratei uma nutricionista, entendeu? Para me acompanhar diariamente. E dentro do que a gente conversou, a gente acordou, tipo assim, metas específicas Tá, de passos, de atividades físicas, de tudo. E aí eu fui procurar dentro desse mundo de possibilidades tá. algo que me trouxesse o resultado de uma forma mais assertiva, Ok. de um modo geral. E aí eu cheguei à conclusão de que a compra do Apple Watch seria um investimento para o que eu quero alcançar Você, lá na você, frente. você percebeu que teve vários critérios que você avaliou para comprar o relógio e tomar uma boa Sim, decisão? cara, isso fez toda a diferença. Porque antes eu não parava para pensar na questão se era assertivo e se iria me trazer um resultado. Peraí, Não. eu de fato estou precisando ou é para gerar algum Aí entra uma conforto compra emocional? emocional e uma compra racional. Exato. Aí, por que eu estou falando que o investir estrategicamente exige que a gente avalie alguns critérios? Da mesma forma, o Apple Watch não é tão barato. Então, da mesma forma que Uhum, você avaliou alguns critérios para tomar uma boa decisão de comprar um produto,
A gente precisa conseguir avaliar critérios para tomar uma boa decisão de investimento. Você está comprando um produto, só que é um produto financeiro que vai fazer ficar mais rico. Ou não. Uhum. Aí tem produto ruim, tem produto bom. Tem produto que está adequado e tem produto que não está adequado. Você poderia ter comprado um relógio até mais barato ou muito mais caro do que o Apple Watch, que não estava adequado para essa necessidade. Eu comprei um Uhum. Rolex, é um relógio espetacular, mas não serve para essa necessidade. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que entender, conseguir avaliar alguns critérios para tomar boas decisões de investimento para comprar um bom produto financeiro. Quais são? Rentabilidade, liquidez, o tipo, o risco, o prazo. São algumas coisas que a gente vai falar um pouco mais na frente, na próxima sessão. Esse é o Uhum. primeiro ponto. O segundo ponto é se esse investimento está adequado para mim. O Apple Watch estava adequado para você, mas talvez não vai ser adequado para, sei lá, para Renata. Eu quero um relógio mais bonito do que funcional. Ok. Uhum. Então, o segundo ponto de a gente conseguir investir estrategicamente é a Larissa entender o que é que ela quer e o que é que ela precisa. Então, com base nas minhas necessidades, com base nos meus desejos, a minha necessidade é o que eu preciso. Eu preciso de um relógio para isso, para isso, para isso, contratar um nutricionista para isso, para isso, porque está afetando minha saúde. Então, é necessidade de gastar o meu dinheiro com isso. Uhum. Ou é um desejo. Eu tenho um desejo de ter um Rolex. Tá bom, vai lá, eu comprei. Ok. Então, depois que também a gente conseguir definir melhor as suas necessidades, seus desejos, e o que você quer fazer, se é uma necessidade ou se é um desejo, daqui a quanto tempo e quanto vai custar, aí eu consigo montar uma estratégia de investimento mais adequada para você, avaliando isso e os critérios do investimento. Então, só para que fique claro, como é que eu vou investir estrategicamente para não ficar só uma palavra bonita aqui de se dizer? A gente precisa avaliar alguns critérios do investimento e o que a Larissa quer, o que precisa. Aquilo que Uhum. o que eu quero são desejos, o que eu preciso são necessidades. Então, o que daqui a quanto tempo e quanto vai custar, certo? Então, esse é o Uhum. primeiro ponto. O segundo ponto, então, ficou claro aqui que você colocou, ainda não faço nenhum tipo de investimento, então não posso dar nenhuma nota zero. Ok, beleza. O segundo passo, o segundo ponto aqui tem momento atual e momento desejado. Eu gosto sempre de mudar, eu vou até mudar isso aqui de forma definitiva. O certo é resultado atual e resultado desejado. Quando eu, assim, antes de criar isso, né, eu estava mais ligado à Febracis, o que a gente sempre fala, né? Ah, qual é o seu estado atual e qual é o seu estado desejado? Mas depois estudando, eu falei assim, cara, para mim, resultado é algo que faz muito mais sentido. Porque o Uhum. resultado atual resulta de algo que eu estou fazendo. Então está Eu muito claro. estou. E o Uhum. resultado desejado é algo que eu desejo, que resulta de algo que eu deveria estar fazendo. Uhum. Então, beleza. Esse é o resultado atual da Larissa. De acordo com o que a Larissa faz hoje, ela gera esse resultado, 8, 2 e 0. Está aqui os motivos. E a gente percebeu que Uhum. tem um problema aqui, ó. Uhum. O que a gente vai fazer? Qual é o resultado desejado? Ou seja, o que é que eu desejo? Desejo, daqui a 12 meses, ganhar 20 mil de comissão. Certo? 20 mil de comissão por Uhum. mês, é isso? É, por mês. Acho que eu não Ok. coloquei, né? Por Aí mês. como? Isso. Vou ajustar de forma mais assertiva a minha rotina com o tipo, com o É time, perdão. time. Pronto, com o Isso, é time, time. É time, desculpa. a fim de treiná-los e, consequentemente, gerar mais faturamento. Média de 70 milhões de kwanzas por mês, que aumentará o meu resultado financeiro. Ok. Você já entendeu que aqui existem ações a serem executadas? Sim. Preciso ser mais assertiva. Assertiva em quê? Como? Fazendo o quê? Ah, agora me caiu a Ah, ficha, mas eu vou capturar. aham. Entendeu? Então pega o papel e já Entendi. coloca. Qual é o meu Entendi. objetivo? Ser mais assertivo. Ok. O que é que eu preciso fazer para ser mais assertiva com o meu time? Isso e isso. Preciso treinar o meu time. Em quê? Nisso, nisso, nisso. Como? Nisso, nisso, nisso. Se isso não estiver tão claro, vai ficar na tua cabeça misturado com todas as outras coisas que já estão na tua cabeça. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí você falou assim, ó, preciso gerar mais faturamento, uma média de 70 milhões de kwanzas por mês. Qual o faturamento atual? Faturamento atual gera em torno de 52 milhões. Então tem que aumentar mais ou menos uns 20 milhões por mês. Isso. A gente tem uma meta, aumentar o faturamento em 20 milhões nos próximos 2 ou 3 meses. Entendeu? Uhum.
Uhum. Gosto de uma definição do Vicente Falcone, que é um dos maiores especialistas em gestão do Brasil, que ele fala: toda meta tem que ter um objetivo, um valor e um prazo. Aí, quando a Larissa ajustar a rotina dela com o time e treinar o time, esse resultado de 50, 52 vai começar a talvez mudar. Porque talvez Uhum. que as pessoas podem estar executando as coisas e não está dando o resultado desejado. Eu posso fazer uma dieta todo dia e não dar resultado. Aí a nutricionista vai dizer: peraí, a gente tem que ajustar a dieta. Ou eu acabei não fazendo. Entendeu? Então é mais Uhum. sobre essa clareza que eu quero que você traga, que você anote o que é que pode ser feito. Tá? Então, beleza. Então, ficou claro o valor e o como que você colocou aqui. Só que agora a gente tem, ok, ajustar a rotina, ajustar de forma assertiva minha rotina, não é algo tão simples. É tipo um projeto, tem várias etapas que precisam ser feitas. Inclusive, Uhum. treinar o meu time. Tá? Uhum. Beleza. Aí, quando você fala assim, quando você estiver ganhando esses 20 mil a mais de comissão, você vai guardar de 18 a 20 mil por mês. Certo? Uhum. E aí que a gente começa a entender uma coisa, que é a relação de causa e efeito entre todas as coisas. Eu posso querer emagrecer X quilos se eu não fizer uma dieta? Não. Adianta eu fazer uma dieta só uma vez? Aquela dieta do hoje, fiz hoje. Não adianta. Adianta eu fazer a dieta por um mês? Talvez adianta, mas eu não atinjo o resultado que eu gostaria. Então, 18 a 20 mil por mês com uma rotina de gestão financeira, gestão que de fato é prioridade. A rotina, a gente já explicou, eu posso explicar de novo, e a gente entendeu agora que a prioridade sua é guardar de 18 a 20 mil. Aqui a gente tem uma Uhum. meta pessoal da Larissa. Qual é a meta? Todo mês guardar de 18 a 20 mil. Então eu tenho um indicador para perseguir. Cara, eu preciso guardar de 18 a 20 mil todo mês. E aí, daqui a 12 meses, eu quero ter 240 mil reais na conta da corretora. Ou seja, estabelecer direcionar parte do meu rendimento para investir, entendendo como funcionam os quais melhores investimentos, fazer de acordo com a minha realidade. Ok. Então ficou claro, quando eu ganhar 20 mil a mais, eu guardo de 18 a 20, existe uma relação de causa e efeito, e só se eu guardar 20 mil por mês, eu posso atingir 240. Uhum. Entendeu? Não dá para achar Uhum. que eu vou ter 240 se eu não guardo nem mil. Não vai dar. Às Uhum. vezes eu atendi algumas pessoas, e assim, você quer ter, qual é o seu principal objetivo? Ter uma renda passiva. De quanto? 100 mil por mês. Quando? Daqui a 12 meses. Eu disse, tá. Sabe qual é o tamanho do patrimônio que tem que ter? Não. Os 14 milhões. Tu tem quanto? Tem um zero. É muito Uhum. pouco. Muito fora, né? É muito fora Uhum. da realidade. Eu posso dizer assim, é impossível? Não. É muito pouco provável de acontecer. Entendeu? Uhum. Está muito distante de uma questão provável. Beleza. Aí, o que é que a planilha faz? Ela soma essas três notas e te deu uma nota aqui, ó. 3,33. Isso é uma nota muito baixa para quem trabalha tanto, né? Deixa eu só abrir aqui um parêntese, Magno. Só para tu me ajudar aí a trazer clareza. Tipo assim, o que está sendo colocado aí verdadeiramente faz sentido ou é algo assim muito distante? Porque assim, o que eu entendi até então é que, tipo assim, minha capacidade de fazer ela é enorme, é gigantesca. Entra muito dinheiro. E assim, de uma forma que eu tinha até medo de verbalizar, o que eu ganho é muito fora da curva do que boa parte das pessoas da minha idade ganham, né? E muito mais velhas também. É como o PV E eu fala, não que estava muito é dado, muito aproveitando. será cobrado. E tipo assim, eu não estava usando, usufruindo ou gerenciando tudo isso, porque nem eu sabia, porque eu não conseguia verbalizar para mim mesma o quanto que entrava todos os meses na minha conta. Então, assim, estipular isso aqui, eu falei, cara, eu não vou mentir para você, eu passei um tempo para digitar esses números, porque até então, por mais que entrasse, era fora do meu campo de visão, era fora. Falta sua E aí, capacidade de acreditar que é possível. isso. E aí, olhando, estudando realmente os números, eu falei, cara, é possível até mais do que isso. Ok. Tendo em vista todos os benefícios que eu tenho de não ter custo, e tananã, e é muito mais fazer realmente toda essa gestão emocional em relação ao dinheiro. E aí entra Então, esse assim, ponto de sinceramente, relação. faz sentido. Tá, assim, Faz... eu ia até lhe dizer que assim, as suas respostas foram muito boas. Porque você teve uma clareza dos porquês no início, tem gente que não tem. E aí, se você não tem clareza do porquê, você não vai conseguir resolver. E o resultado desejado também está claro e o como também está claro.
Uhum. Entendeu? Para não ficar Uhum. só uma coisa muito vaga. Eu ganho 10 e quero ganhar 50. Como? Não, isso aí. Não tem uma ação palpável e tangível a ser executada para sair você dos 10 para os 50. Aqui você Uhum. colocou. Que eu não sei se é viável, aí você vai saber mais do que eu, dá para faturar 70 milhões por mês? Dá até mais. Então pronto. Então Eu pronto. coloquei 70 para ser modesta, assim, só que e foi uma coisa até que conversando com o Renan, tipo assim, uma ficha minha A caiu, Renan sabe? Eu trabalha na tenho Febracis deixado, também. trabalha, ele é gestor de marketing. E aí, tipo, eu passei esse mês inteiro, praticamente o mês de agosto inteiro, fora da empresa, que tive alguns problemas de saúde. E aí ele me fez duas, três perguntas e eu falei, cara, o quanto que eu tô deixando o meu time à mercê? Então, tipo, talvez esse mês do resultado do mês de agosto não seja um resultado tão bom. Por quê? Porque eu não me fiz presente. Eu não fiz o que tinha que ser feito logo. Isso vai complicar, por exemplo, todas essas métricas que eu tenho traçado, entendeu? Em relação Consequentemente, ao quando você começar financeiro. a entender uma perspectiva que todas as coisas elas têm uma correlação uma relação de causa e efeito, e a gente começar a conseguir pensar muito dos fins para os meios. O objetivo da Para os consultoria é meios. te ajudar a atingir o resultado desejado. Tá aqui o resultado desejado muito mais claro, mas eu nunca tinha verbalizado, anotado quanto eu ganho, quanto eu gostaria. Se você puder deixar isso para você visualizar todos os dias na sua parede, melhor ainda. Você falou assim, quando você começar a entender que existe uma relação de causa e efeito em todas as coisas, eu tenho trabalhado dos fins para os meios, vai ficar mais claro ainda a execução disso. Você falou dessa questão de deixar o time meio de lado. Eu me lembro que alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, 2014, uns 8 anos atrás, eu estava acompanhando um resultado da Ambev como empresa. E aí teve uma pequena diminuição da margem de lucro da Ambev, tipo assim, 0,32% de um trimestre para o outro. O cara foi justificar o porquê caiu 0,32% a margem de lucro. No relatório deles, trimestral de resultados, ele foi justificar. Só aconteceu isso, isso, isso. Foi na margem de lucro, não, foi na margem EBITDA, que é a geração de caixa. Aí ele conseguiu, com base como ele reduziu a margem EBITDA, e os executivos ganham o bônus com base na margem EBITDA, ele trabalhou lá a redução de custo para poder a margem de lucro aumentar. Aí a margem EBITDA caiu 0,32% e o lucro aumentou 3, 4, 5%. Mas ele foi, tipo, dizer assim, ó, a gente caiu por isso, por isso, por isso, por isso, 0,32%. É um valor, assim, ridículo, quanto caiu. E o cara foi justificar o porquê caiu. Entendeu? Então, é um nível Uhum. realmente de gestão muito, muito próximo, como você disse, do seu time. Assim, tá muito próximo. Entendeu? Tá? Uhum. Isso aqui é bem, assim, como você tem um salário de 10, tem essa capacidade de ter 20 mil de comissão, esse valor aqui, além de possível, ele é provável. Uhum. Cliente que eu bato o olho assim, cara, não vou dizer que isso aqui é impossível, mas é muito pouco provável você atingir. Ah, eu só guardo 3 mil por mês, daqui a 100, 12 meses eu queria ter 100 mil, cara, 100 mil é 8 mil por mês, pelo menos, 8.500 reais, 8.250, só guarda 3, não estou dizendo que é impossível, só não é provável, Uhum. entendeu? Tá? Então isso aqui tá, assim, normalmente tem gente que quando sai daqui, isso aqui tá cheio de coisa vermelha e o seu tá tudo ok. O que para mim é importante é que isso esteja claro para você, de forma que você possa visualizar. E a ideia lá que o David Allen traz nas 5 etapas do planejamento. Você, a partir daqui, criar insights, fazer um brainstorming. Eu, meu time, na questão pessoal, eu, com quem você quiser compartilhar, você com quem você quiser compartilhar, e na questão da empresa, com o seu time. Pessoal, a gente tem um resultado de 50 milhões, eu quero bater 70. Todo mundo vai ganhar isso, que as pessoas ganham comissão. O que é que vocês Uhum. sugerem que a gente faça? A gente já conseguiu chegar. Vocês já conseguiram faturar 70 milhões alguma vez? Já, Então, já foi já. feito. Uma vez é mais fácil fazer de novo, entendeu? Foi feito até mais. A gente chegou a 89, Então, pronto. Então, aí, 89 milhões. se você está me falando que já foi feito muito mais. Então, é mais fácil. Nunca fiz. Então, tem muita coisa que todos nós vamos ter que aprender porque nunca ninguém fez. Uhum. Aqui vocês já fizeram. Então, deu para entender? Deu? Vou te mandar um Super. vídeo que vai te ajudar com isso. Tá. E negar esse vídeo.
Pegando aqui. Deixa eu te mandar logo, senão eu acabo esquecendo. Falar em esquecer, Magno, me manda o WhatsApp também do atendimento da Vitrio. Tu tinha ficado de me Eu vou te mandar? falar outra coisa, que a gente, para poder te ajudar mais. Eu decidi abrir um escritório de investimento do Banco BTG. Eu vou ficar mais próximo dos meus clientes na parte de investimento. Então, eu vou te pedir que tu abra uma conta no BTG. Então eu esqueço a Vitrio? Pode esquecer. Que aí eu vou te ajudar, talvez, na remessa, a um custo mais baixo, nos teus investimentos, em qualquer coisa que você precise, tá? Mais à frente a gente fala sobre isso. Então, isso aqui é muito importante que você tenha clareza aqui, ó. Certo? Uhum. Tá? Você tem clareza com isso aqui, ó. Tá? E isso aqui é como se fosse a matéria-prima para fazer as coisas acontecerem. Então, é daqui que eu preciso tirar quais são as ações que vão ser executadas e capturá-las no plano de ação. Uhum. Certo? Então, beleza. Aí, o que foi que eu percebi ao longo do tempo? Existem alguns perfis de pessoas. Por que eu tenho que entender qual é o meu perfil? Porque para cada perfil existe um problema, uma ação e uma prioridade que precisa ser dada. Aí você colocou, Magno, eu ganho bem, mas gasto tudo. Ok, qual o principal problema? Despesas e gastos mensais elevados, não tem controle de gastos pessoais e familiares. O que você precisa fazer? Um orçamento e reduzir gastos mensais. Já fez. Estabeleceu limites, já tem uma clareza. Prioridade, fazer um novo orçamento. Você colocou, fazer um novo orçamento mensal e priorizar essa rotina de controle de saída. Reduzir as compras impossíveis e identificar os custos realmente necessários. Se você trouxer isso para cá para o plano de ação ou capturar em alguma coisa para você, vai ficar mais claro. São ações que a analista precisa fazer, certo? De uma forma mais racional do que fazia antes, Uhum. tá? Então, deu para entender aqui? Ficou claro? Ficou sim. Aí você colocou, esse é o teu resultado desejado financeiro. Ó. Ganhou 25, deveria poupar 18 e não tenho nada acumulado hoje. Acumulado no sentido de investido na conta da corretora. Tá? Uhum. E aí, o que a gente estabeleceu aqui? O que a gente estabeleceu aqui? A gente estabeleceu resultados desejados, metas. Ó. Nos próximos 12 meses, eu quero 240. Tenho que poupar de 18 a 20. Tá? Então, a gente já tem resultados desejados, metas estabelecidas, indicadores a serem batidos. Eu tenho que guardar todo mês entre 18 a 20. Então, é um indicador meu, pessoal. Uhum. Tem um indicador meu, é gestão pura, é um indicador que a Larissa tem que bater todos os meses. Igual você tem os indicadores que a Fabracist te cobra. Sim. Né? Beleza. Uhum. Aí aqui a gente entra numa questão mais de comportamental e pensar numa questão, assim, questão mais comportamental, uma questão mais de consciência. Aí você colocou, qual a sua situação financeira? A situação financeira atual a nível de valores recebidos é ótima. A nível de gestão é péssima. Ok, ganho bem, mas não tenho nenhuma gestão. Essa é a minha situação financeira. Ok. Uhum. Qual o seu principal problema financeiro? Ganho bem e gasto quase tudo. Então, o principal problema está em gastar quase tudo. Uhum. Tá? Aqui eu me baseio muito na metodologia que é o PDCA, que é descobrir qual é o problema e qual é a causa raiz dele. Qual é o meu problema? Gasto quase tudo. Então, tipo assim, eu ganho muito além do que a maior parte das pessoas da minha idade, muito mais velha, ganha. Então, eu não tenho um problema em fazer, eu tenho um problema em gerir e comer os gastos. Aí, qual é a principal causa desse problema? É uma questão emocional. Não tenho conseguido fazer a gestão do que eu ganho até então. Fazendo muita coisa por impulso ou não, ou não trazendo a razão para o que realmente é necessário. Buscando sempre a afirmação, tentando estabilizar a minha crença e capacidade. Está muito claro qual é a causa raiz desse problema. É muito mais emocional. Só que Uhum. também existem questões técnicas. Eu não tenho uma metodologia, eu não tenho uma ferramenta, eu não parei para aprender. Uhum. Porque quando eu começar a Uhum. ter uma questão técnica, ela vai resolver o emocional. A nutricionista ela trabalha muito mais a técnica do que a emoção, concorda com você? Come, come Concordo. isso, tal dia, tal horário, dá tantos passos, entendeu? Mas está tudo tão interligado que essa agora que eu fiz foi um investimento até mais significativo.
mas porque, tipo, além de tudo isso, além da técnica, e é muito o que você faz também, o quanto está tudo muito casado, por exemplo, tem a Total. técnica, né? Mas também tem a extração da consciência e da mentalidade, Exatamente. né? Que aí é o que diferencia dos outros profissionais, e eu acredito que tem sido muito assertivo tanto contratar ela quanto ter fechado a Bom, consultoria com fico você, feliz de porque saber. são coisas que se interligam. Até então, era muito a técnica do como fazer. Só que tem muita coisa de gestão emocional, de decisões que precisam ser tomadas, que tem muito mais a ver com a sua mentalidade do que, de fato, com o conhecimento, Exato. entendeu? Então, Aí faz tem muito dois pontos que eu conjunto queria compartilhar com isso. você sobre a questão técnica e a questão emocional. Uhum, Você já fez formação em coaching? já. Tem aquela exercício que a gente tem que destruir os muros, não tem? Que estão nos impedindo. Eliminação de pedimentos, sim. Pronto. Na vida real, aqui atrás de mim tem uma parede, ó. Certo? Por mais boa Uhum, vontade que eu tenha, por mais motivado que eu esteja, se eu tentar derrubar a parede com a minha mão, não vai dar certo. Eu vou quebrar a mão, concorda? uhum, Se eu bater com as duas mãos, eu vou quebrar as duas mãos. Certo? Se eu lhe chamar para ajudar a derrubar essa parede aqui, também eu e você batendo com as mãos não vai dar certo. uhum, Enquanto a gente não tem uma ferramenta adequada para isso, a gente não consegue. Se eu for numa loja alugar um rompedor gigante, eu consigo derrubar essa parede aqui, não vai ser tão fácil, mas eu consigo derrubar. Então, muitas vezes, as questões emocionais elas são as paredes que nos impedem de atingir algum resultado. Mas falta uhum, uma ferramenta mais técnica, que aí entra a ferramenta do coach. Porque a ferramenta do coach é uma ferramenta técnica para derrubar uma parede que uhum. é emocional. Então, se é o problema financeiro hoje, se você percebeu, é uma questão emocional, e aí a gente está hoje com uma ferramenta para ir quebrando esse problema emocional, trazendo clareza e consciência e mudando sua mentalidade, ótimo. Entendeu? Aí Uhum. tem um outro ponto que você falou sobre mudar a mentalidade, que eu gosto sempre de compartilhar. Uma vez eu estava dando aula e eu percebi que hoje está muito, já há um tempo, uns 2 ou 3, uns 4 anos, está muito nessa ideia de mudar a mentalidade, mudar a mentalidade, mudar a mentalidade. Foi o que eu percebi comigo mesmo, eu compartilhei uma aula e a pessoa disse, Magno, você foi boa, vou anotar. Eu falei assim, cara, não adianta mudar a mentalidade se eu não mudar a minha agenda. Uhum. A agenda do que a Larissa come Isso. hoje é totalmente diferente do que ela comia antes. Entendeu? Então, o que a gente precisa mudar, é claro que mudar a mentalidade é importante, mas se eu não mudar o que eu faço na segunda, na terça, de manhã, tarde, de noite, a agenda, a minha rotina, os resultados não vão vir. É isso, é exatamente isso. E vice-versa, né? Também tem muita gente querendo trocar de Claro, hábito, querendo tomar ações, tipo assim, se matricular na academia, começar a comer, nananã, sendo que a sem ter a cabeça consciência do tá. que precisa para aquilo. Exato, Tá? então é o conjunto. Então, beleza. Eu vou deixar esse aqui até em outra cor, porque ficou bem destacado aqui, ficou bem claro para você mesmo qual é o problema, e a gente já te deu a ferramenta para resolver. Agora, de fato, usar a Uhum, ferramenta assim como você tem usado o Apple Watch para resolver algumas questões. Certo? uhum, Aí o quarto, qual o comportamento mais que me impede de prosperar? Gasto muito com a minha família. Não sabia dizer não. Colocava a prioridade deles acima das minhas e comprava muitas coisas por impulso. Então tem várias questões de comportamento aqui. Eu não uhum, saber dizer não, o impulso, talvez, como você disse lá em cima, me afirmar, entendeu? Que eu ganho bem, ou sentir uma obrigação que eu ganho bem, eu tenho que fazer. Então, uhum, qual é o meu objetivo aqui? É trazer clareza para você, para que você de fato consiga mudar o seu comportamento. Assim, o meu uhum. objetivo com essa sessão ou com essa ferramenta é trazer para você meio que um encorajamento de quando a Larissa sair dessa ferramenta e dessa sessão, ela sai diferente do que ela entrou. Tipo assim, Uhum. baixei a tela do computador ou levantei para ir ao banheiro, eu levantei diferente do que eu entrei. Essa é o meu encorajamento, vamos dizer assim, a minha exortação. Entendeu? E olha, de verdade, me gerou um impacto assim que eu nunca imaginei. Quando eu assisti o vídeo e tudo mais, só que é diferente você explicando, eu falei, Claro. é fácil, ok, mas eu vou assistir o vídeo até o final. E da outra vez eu não assisti o outro vídeo e acabei fazendo besteira. Falei, não, então eu vou sentar, vou fazer tudo direitinho. E aí assisti o vídeo e tal, com calma, beleza, e fui fazer. À medida que eu fui fazendo, eu falei, cara, que ferramenta poderosa. Amigo, parabéns, de verdade. Muito obrigado. Porque até verbalizar, escrever e trazer o nível de consciência e falar, peraí, não adianta dizer que eu vou fazer, não adianta ter a consciência que deve ser feito e não partir para a prática,
né? E não começar a ação, porque aí senão eu tô voltando sempre para estaca zero. Então, E pronto. ter essa consciência, verbalizar e escrever o que realmente, o comportamento disfuncional que está tendo, foi muito poderoso para mim. Ótimo, Foi, que foi bom. muito poderoso. Muito bom. Fico muito feliz em saber. Aí, beleza. O quinto ponto é qual o seu comportamento quando você tem dinheiro. Porque, assim, ter um comportamento quando não tem dinheiro é muito fácil. Gastar, muito, não tem o que eu lixo. Assim, rapaz, perigoso é doido rico. Doido pobre não tem problema não. Mas doido rico é perigoso, né? Tem um amigo meu que o tio dele é ricaço, é doido. Rapaz, esse cara é perigoso. É doido pobre. Ai, amiga, agora essa é que eu vou anotar, viu? Peraí. Doido pobre não tem problema não. Porque doido rico é perigoso, né? É verdade. Tem o Putin, é doido e rico. Tem um cara que mora na Rússia, ninguém tá preocupado com ele. Preocupado com Aham, doido e rico e poderoso. é Entendeu? isso. Então, aqui é para tentar mapear o seu comportamento que te impede de prosperar e, ao mesmo tempo, o comportamento quando você tem dinheiro. Se eu não tenho clareza do meu Uhum, comportamento está me impedindo e o que acontece quando eu tenho dinheiro, como é que eu consigo mudar o comportamento? Entendeu? uhum, E o que muda o comportamento da gente, muitas vezes, é a mudança do sentimento. Isso aqui ficou muito claro para mim uma vez que eu estava fazendo uma sessão com uma pessoa e ela falou uma coisa e eu consegui captar. Só captei a vossa mensagem. O que foi que ficou claro para mim? Eu estou aqui no carro de boa, o cara me corta. Isso nunca aconteceu comigo, porque eu sou um cara muito tranquilo, mas acontece com muitas pessoas. Corta, ele mudou a tua emoção por um gatilho que ele ativou, aí você no carro fica louco. Filho da puta, uhum, vou te matar. Aí sai perseguindo. A mudança da emoção mudou teu comportamento de imediato. Tu tá lá ouvindo um lavor, tá ouvindo lá um louvor. Se estiver chorando louvo, se estiver aquele louvo, aí o cara corta. Filho da puta, eu vou te matar. Entendeu? Vai brigar no trânsito. aham, A mudança do comportamento tem muito com a mudança das emoções em relação àquilo. Aí você uhum, pergunta, qual é o seu comportamento quando você tem dinheiro? Procurava sempre uma forma de gastar. Sempre algo que não precisava estava comprado só pelo fato de ter o dinheiro. Deveria ajudar. Beleza. Isso aqui tem uma crença que eu gosto de compartilhar, que eu aprendi com o Warren Buffett, que é um dos mais ricos do mundo e o investidor mais bem sucedido da história. O que é que ele fala? Dinheiro é bom para fazer mais dinheiro. uhum, E aí, caraca, como assim? Quer dizer que eu não posso usar? Pode, mas de forma racional e de forma inteligente. Se hoje eu faço uhum, muito mais do que eu conseguiria fazer em qualquer outro canto da situação, eu tenho que aproveitar isso aqui para fazer mais. Então, obrigatoriamente, eu preciso só guardar dinheiro na conta de uma corretora? Não. Eu posso abrir um negócio, investir no negócio de alguém, entendeu? Então, assim, como é que uhum, antes de pensar em gastar, eu vou pensar em usar aquele dinheiro para fazer mais com ele? uhum, Porque eu não sei se hoje você faz 20 mil por mês de comissão. Amanhã você sabe o que você vai fazer? Não sei. uhum. Não sabe o dia de amanhã. Nenhum minuto. É isso, Nenhum minuto. Se é fizer uma isso, semana muito bem sucedida, as coisas só acabam quando terminam. é isso. Entendeu? Então a gente não Aham, sabe o que vai acontecer amanhã. Então eu tenho que aproveitar para que isso lá no futuro, que a Larissa de fato vai precisar, e sua capacidade de fazer dinheiro diminuiu, de forma geral diminui, a gente vai ficando mais velho, aí que eu tenho que, entendeu? Pensar um pouco sobre isso. Então, beleza. Então, quando eu tenho dinheiro e quanto mais eu ganho, talvez mais me atrapalhava. Porque eu tenho mais. É que assim, ó, eu comprava algo que eu não precisava só pelo fato de ter o dinheiro. Então, quanto mais eu tenho, mais eu vou comprar. E mais eu me atrapalhava. uhum, Por quê? Porque esse meu comportamento aqui está me impedindo de prosperar. uhum, Tá? E aí, quanto mais você conseguir daqui capturar coisas no papel para executar, para mudar o seu comportamento, etc., melhor. Tá? Aí, uhum. qual é o seu sentimento com relação à sua vida financeira? Tinha a sensação de impotência, pelo fato de fazer tanto e não conseguir gerir. Medo de não ter nada para o futuro por conta do descontrole, que eu acabei de comentar. E no final acabava gerando frustração. E aí talvez se É refletiu com isso. a própria questão de saúde que você falou. Sim. Tá? E aí o sétimo, quanto custa ou custou esse problema que você não resolveu? Nem consigo calcular. Mais de R$ 1 milhão. E foi, Aquela viu, amigo? história. Aquela história. Quando passou do milhão, eu parei de calcular. Eu falei, que merda, o que foi que eu fiz nesses 5 anos? O que foi que eu fiz nesses 5 anos? Mas já passou mais de 1 milhão, amigo, pela minha mão. Mas que bom que Tranquilamente. a gente em algum momento chegou aqui e está nesse momento. Eu acho que é um ponto assim, eu estava conversando com um amigo meu,
e ele tá me ajudando a planejar umas coisas que eu quero fazer. Eu falei, cara, não vou dizer que deu tudo errado, eu vou dizer que deu tudo certo até chegar nesse momento. As coisas aconteceram, não tinha que É isso. acontecer. Esse momento agora é outra coisa. É. Então eu não consigo acumular. E Mais de um outra milhão. coisa legal é que, tipo assim, quando me surgiu essa pergunta, eu falei, ah, nem consigo calcular. Aí eu falei, cara, você sabe quanto que te custou. Enquanto você não verbalizar e escrever para toda vida você olhar e falar, peraí, quantos mais 1 milhão você vai deixar de passar? Você vai deixar passar, entendeu? E não começar a agir de outra forma. Então, o não conseguir calcular foi minha primeira resposta automática. Foi mais emocional, né? Tipo, ah, nem consigo calcular. Não, sabe, Então sabe pronto. sim. Por que que eu pergunto Então, isso? Porque a história, o órgão que mais dói no ser humano é o bolso, né? amigo, você tem ideia de quantas dietas, quantos programas de desafios, de aplicativos de treino que eu já tinha comprado, tipo assim, de R$ 100, de R$ 50 a assinatura, e que eu não fiz? Fechei com a mulher, eu não vou nem dizer assim o valor. E mexeu no bolso, eu falei, cara, eu vou fazer nem que seja pelo dinheiro que eu estou investindo. Exatamente. Por isso que eu gosto de perguntar E, isso. hã? Por isso que eu gosto de fazer essa pergunta, para você ter a dimensão real de quanto custou e a história, onde mais dói é o bolso. É isso, é exatamente isso. Tá? E Beleza. dói, e vai doer, aí eu vou começar a fazer. Eu vou fazer nem que seja pelo dinheiro que eu estou botando no Então, bolso pronto. dessa mulher. Então, pronto. Então vai dar certo. Aí vamos lá. Tem que ter uma emoção de raiva, às vezes, para a gente executar alguma coisa, né? É, Eu gosto amiga, eu sou de dominante. O meu isso sentimento, agora. o sentimento que me move é a raiva. Pronto. Então, nem que seja por raiva, mas eu vou fazer. Aí o oitavo, o que pode acontecer caso você não resolver esse problema? Voltar para o Brasil com a mão na frente e outra atrás. Qual é o problema? Você colocou aqui, ó. Não consegui gerir a minha vida financeira, gastar quase tudo, e a causa raiz é a questão emocional. Se a gente não resolver essa causa raiz, eu vou continuar tendo esse problema, o que é que vai acontecer comigo? Voltar para o Brasil com a mão na frente e outra atrás. Aham, Como você falou lá atrás, eu pago um preço muito alto em estar aqui, não ter aproveitado nada. exato. Aí, o que é que isso pode gerar em termos de crença? Muito provavelmente uma crença muito de incapacidade e incompetência, Uhum, né? Eu passei X anos da minha vida inteira aqui enfiado aqui só trabalhando. O que eu consegui? Nada. Entendeu? uhum, Por último, o que é que vai acontecer com a sua família? Se não conseguir me organizar, daqui a pouco não vou poder ajudar financeiramente de forma saudável. Ok. Aqui tem uma perspectiva. E aí eu vou tomar a liberdade uhum, para falar em outra perspectiva. A família da Larissa daqui para frente. Essa aqui é a família que a Larissa tem até hoje. Minha mãe, meu pai e meu uhum. irmão. Mas a família que a Larissa quer construir daqui para frente, o que é que vai acontecer? É porque é assim, amiga, eu não cheguei nessa perspectiva ainda. Mas entendeu? Calma. Entendi, eu não cheguei nessa Não, perspectiva tudo ainda. bem. Então, acho que por isso que eu não consegui Tô- verbalizar aí. Porque, assim, se tô- você me perguntar hoje, a Larissa de hoje não pretende ter filhos, não pretende. Hoje, eu hoje, com os meus 27 anos, não. Tá Ah, bom. Larissa, mas nem no futuro? Não. Então, a minha perspectiva de hoje. Tá Entendeu? bom. Então, esse conceito Ok. família aí. Pode ser que amanhã eu te dê uma resposta completamente Ok. diferente. O Senhor se revele para mim em sonhos, me dê um direcionamento, Pronto. dê uma revelação aí, dizendo que eu vou ter 3 meninos, um casamento e tarará, e aí, ok. Mas hoje, não. Tá bom. Beleza, mas deixei aí plantado a semente, aí você vai avaliar, talvez. Mas tudo bem. Tá certo. Aí vamos lá, determinando o resultado desejado, né? O que é que a Larissa quer nos próximos 5 anos? Estabilizada, com mais de 1 milhão investido, rendendo o suficiente para cobrir meus custos. Eu queria entender o que é estabilizada para a Larissa, o que é estabilizada. Estabilizada que eu coloquei aí é sem essa oscilação de ganhos e de custos, sabe? Estabilizada, que eu quis dizer, acho que estável financeiramente. Tipo, sabendo quanto é que eu ganho, onde que está sendo direcionado o quê. Eu não sei se tu está entendendo o que eu estou Saber querendo o quanto dizer. eu ganho e quanto eu gasto. Isso, estabilizada, tipo assim, sem essa Organizada, vamos dizer assim, discrepância. organizada. Isso, organizada, exato. E aí eu fiz um cálculo básico de 5 milhões, se a gente não, né? Quando eu conseguir essa métrica aí de 240 por ano, vai dar mais ou menos, acho que 1,2 milhão, se eu não me engano.
Então, daqui a 5 anos, então não foi. Eu procurei fazer, Magno, essa conta muito realista, sabe? Sem muito, sem muita, como é que eu posso dizer? Sem muitos devaneios, Tá, para que fosse realmente ali dentro da minha realidade. E ok. aí, como já deixei de gastei mais de 1 milhão durante 5 anos, nos próximos 5, esse 1 milhão que vai passar vai estar muito bem investido. Um ponto que eu até coloquei aqui como um insight que eu tive quando eu estava criando isso, assim, o estado desejado dos próximos 5 anos, ele na prática são 5 estados desejados de um ano, Uhum, tá? Por quê? uhum, Porque a gente às vezes pensa que isso é uma coisa que eu aprendi com o GTD também. Quando você pensa num objetivo de longo prazo, a gente pensa que vai demorar muito. Mas na prática não é porque vai demorar muito. Na prática é porque eu tenho que executar muito mais ações para que ele chegue lá. Construir um uhum, prédio de 25 andares, não é que ele vai demorar muito mais do que uma casa, e aí, consequentemente, eu tenho muito mais coisa para fazer para construir um prédio de 25 andares. Ou seja, se eu não fizer algo todos os dias naquele prédio de 25 andares, ele nunca vai chegar lá. Então, o uhum, objetivo de 5 anos, ele é na prática uns 5 planos de um ano. Tá? uhum, Então, ok, o que eu quero daqui a 5 anos tem que passar porque eu quero nos próximos 12 meses, tem que estar alinhado, entendeu? uhum, Aí você uhum, falou, ó, como é que você quer saber se você quer um ano? Tranquila e mais controlada. Espero estar mais consciente das minhas ações, tomando decisões mais assertivas no meu dinheiro. Esse resultado desejado, ok. Aí você esclareceu ele aqui em termos de valores. Quero ganhar 35 mil por mês com comissão mais salário. Todo mês eu quero guardar 25, reduzindo meus custos. E quero ter 240 mil investido. Que dá mais ou menos, você falou aqui, que ó, quero guardar 25, 240 dá 20. Então é algo provável. uhum. Eu quero ter 240 mil a mais, ou 5 seja, vezes 12. É. entendeu? Se eu pegar Dá 20 até vezes um pouco 12, é mais. 240. Se eu pegar Não, acho 20, que dá até. Não, acho que dá até um pouquinho mais. não, se for 25 vai dar 300. É, 300. Pois é, mas Mas aí aí, eu estou entendendo que em algum momento você vai querer gastar com alguma coisa e esse valor não vai estar 240. Então, isso. por que eu gosto de avaliar isso? Porque é possível e é bem provável. Uhum. Entendeu? É bem provável. Então, a gente É. também tem que avaliar a probabilidade das coisas. Como você disse, não adianta entrar no devaneio. Entendeu? Uhum. É impossível? Não, só é pouco provável. Não, Entendeu? Tá? é, amigo, mas aí é provável. É bem provável. Possível e provável. Ótimo. É. Aí, beleza. Você colocou aqui, a planilha automaticamente calcula as lacunas, ou seja, quanto falta. Por quê? Porque Uhum. quanto falta, você colocou. O que é que tem que ser feito? Treinar meu time e aumentar o faturamento da empresa. Aí, ok, treinar o meu time como, quando, fazendo o quê? Com o meu time e aumentar o Uhum. Eu vou faturamento da botar empresa. aqui um plano de ação. Eu vou te mandar um outro vídeo de uma mulher que é muito fera em vendas. Eu acho que não sei se eu te mandei, que é a Lúcia Haracemiz. Ela é muito fera em vendas. Vou te mandar. Que ela tem uma palestra que ela chama da estratégia e execução, como vender mais. Certo? Vou te mandar aqui essas. Uhum. Tem umas 3 palestras dela que eu já assisti algumas vezes. É, amigo. E até respondendo isso aí, essas questões, quando eu comecei a responder, eu vi os buracos que eu estava deixando na minha gestão, sabe, amigo? Porque, tipo assim, os meses que eu acompanhei ali a FICO, com treinamento e tudo mais, eu não estava conseguindo, como é que eu posso te dizer? Eu não estava usando todo o armamento que a Febracis traz para treinar ali a própria equipe, entendeu? Eu estava deixando muitos buracos, é, sabe? Tava deixando de cuidar mesmo, tava sendo Uma muito coisa que eu falha aprendi ali muito com a o nível da Paulo, que minha ele disse assim, gestão. você não trabalha para a Febracis, você trabalha para você. Exato, exato. E eu falei, cara, peraí, treinando esse time, sabe? Sendo mais aplicada, acompanhando, fazendo uma gestão mais assertiva, vamos lá. O que que isso vai trazer de retorno para mim? Tudo, porque tá diretamente A ligado. viagem dos sonhos, a minha cirurgia plástica. Exatamente. Amigo, tá diretamente ligado. E essa ficha caiu para mim respondendo essas tuas perguntas. E eu falei, cara, que loucura, porque, tipo assim, a Então, a procrastinação, consultoria o foi muito deixar de barata, então dá acompanhar, pra atinge. a Não, consultoria foi muito foi, barata amigo. para cobrar muito mais Foi, caro. foi. Tô te mandando os links aí da Lúcia. E uma pessoa me disse que, tipo assim, eu tinha que aprender a trabalhar como se eu fosse a minha própria empresa, sabe? Então, A história de vestir a camisa, né? Ser o dono do negócio, né?
Não, exato, Dono mas de eu dono. estava sendo dono do negócio, mas eu estava sendo dono do negócio da Febracis. Entendi. Eu estava, tipo, trabalhando, Renan, a gente estava trabalhando 16 a 20 horas por dia. Só que eu não estava trabalhando para mim, eu estava Entendi. trabalhando para a Febracis, Entendi. entendeu? Então, a partir do momento que eu parei e falei, peraí, eu vou buscar uma consultoria financeira, eu vou buscar uma nutricionista, por quê? Porque tudo isso está fazendo uma loucura, eu tô obesa, eu tô diabética, eu tô com o pé na cova, e cadê o cuidar da minha empresa, que sou eu? Porque se a Febracis fecha, acontece qualquer coisa, entendeu? A minha empresa tem que estar saudável. Qual é a minha Entendi. empresa? Eu. Beleza. Então, veio da Que sua bom, consultoria, viu, que amigo? bom que essa ficha caiu para você. Então, vocês vai trazer muitos resultados e muito mais rápido do que imaginar. Vai a história do carro. Entendi, vou chegar muito mais longe, muito mais rápido. Uhum. É isso. Beleza. E aí, ok, então atualmente eu faço 25, quero 35, falta 10. Treinar meu time e aumentar o faturamento da empresa. Mandei aí para você 4 links de palestras da Lúcia, essa mulher feraça em vendas, que eu tenho certeza que vai te ajudar como gestora de venda, certo? Uhum. Segundo ponto, você colocou aqui, ó, o poupar, falta 7.000. Ou seja, eu tenho que poupar mais 7. A gente primeiro tem que bater a meta para você conseguir poupar 18, porque 18 hoje dá para poupar. Então, o primeiro resultado que a gente tem É. que dar é os 18, que dá para Uhum. poupar mais ou menos 18 por mês. Quando o seu ganho for Uhum. aumentando ao longo dos próximos 12 meses, você vai conseguir sair de 18 para 25 mil por mês de poupança. Então, eu já tenho que Uhum. bater esse resultado, vamos dizer assim, nos próximos 30 dias. Esse resultado aqui, ó. Uhum. E ao longo dos próximos 12 meses, os 18 tem que aumentar para 25. Então, eu tenho que conseguir Uhum. poupar 7.000 a mais do que eu poupo hoje. Como? Controle financeiro e gestão do não. Tenho que me controlar financeiramente e saber dizer não. Porque se eu ganho mais, eu posso também dar mais. Então, aí que é menos não. Entendeu? Uhum. E por Uhum. último, eu tenho zero investido, que é 340 mil. Direcionar com assertividade meus rendimentos. Ok, aqui é algo que a gente já vai começar logo a abrir conta na corretora. Larissa, eu comprei esse fundo, esse título, etc, etc. Tá? Uhum. Beleza. Um ponto importante aqui do investir, que eu vou deixar marcado em amarelo, é entrar a comissão que ainda não tinha entrado, né? Isso. E aí, para isso, aí eu já tenho que direcionar outro plano de ação, de preparar a documentação, que aí eu já estou até direcionando a documentação para tirar a residência, porque sem isso, inclusive essa semana eu até falei novamente com o Arivan em relação a isso. Ele perguntou e tal, eu falei, amigo, a gente está já direcionando porque precisa de alguns documentos do Brasil, atestado médico e tal, para a gente começar a dar andamento aí na documentação para tirar a residência. Mas acho que nos próximos 30 dias isso já vai estar pronto. Vai retirar a residência fiscal brasileira, né? Não, angolana. Ou residência fiscal angolana. Estava atendendo um cliente meu, e aí ele falou uma coisa interessante, que ele disse que ele faz lá o Insider do Érica. Eu falei assim, cara, lá no Insider, eles dizem que a organização traz ROI, né? A organização traz retorno. Uhum. Beleza. Aí vamos, o que é que impede a Larissa? O que é que impede ganhar mais? Preguiça, procrastinação, zona de conforto, organização e má gestão de tempo. O que é falta de organização aqui, certo? Aonde? O que é que impede ganhar mais? Você colocou organização, na verdade, é a falta dela. É falta, falta. Eu entendi o que é, só estou colocando para ficar bem claro. E má gestão do Sim, tempo. sim, Então, tem sim. muita coisa aqui que são questões emocionais, talvez questão técnica. Falta de organização é uma questão técnica, má gestão do tempo é uma questão técnica. Tá? Uhum, Beleza. Aí, o que te impede de poupar mais? Uma organização financeira, uma gestão do não. Por que eu gosto de perguntar isso? Porque eu estou mapeando quais são os impedimentos especificamente agora. Quando você for definir uhum, um plano de ação para atingir esses resultados desejados, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Acabar com os impedimentos. uhum, Entendeu? Às vezes é uhum, muito mais fácil do que ter um milhão de coisas para fazer, é acabar com o que me impede. Entendeu? uhum, Tipo, uhum. uma dieta é muito importante? Sim, ter um nutricionista é. Mas às vezes você sabe que tem coisas que você come que faz muito mal. Cara, se eu só cortar isso aqui, já vai melhorar. Cara, eu Entendeu? precisei pagar uma fortuna para essa mulher falar as coisas que eu já sabia. Entendeu? Mas mexeu no Mas, bolso doeu, né? E você, agora vai. ai, amigo, foi o melhor, um dos melhores investimentos que eu já fiz. Com O seu e certeza. o dela.
O que é que Estou me muito impede feliz. de investir de forma estratégica? Conhecimento e controle financeiro. Você mandou muito bem aqui. Por quê? Se eu não guardo nada, não tenho como investir. E falta de conhecimento sobre investimento. Tá? Uhum, Aí, qual é o objetivo daqui? É a gente desdobrar a meta anual em metas menores, que são mais fáceis de serem batidas, e criar um acompanhamento. O que foi que a gente fez aqui? A gente esmartirizou a meta, a gente tornou ela específica, a gente tornou ela mensurável. Esse valor é realizável, é atingível, 10 mil é atingível, a mais. uhum, Ela é a relevante mais. para você, isso aqui. Uhum, Tem um tempo para acontecer, tem, ela está smart, não está? tá, super. Específico, o valor, é mensurável a evolução dela. Você está me falando que é alcançável, é relevante e tem um tempo. Então, 10 mil a mais nos próximos 12 meses, quer dizer que a Larissa, no final do primeiro trimestre, aí eu vou considerar setembro, então setembro, outubro e novembro. No final de novembro, você está ganhando R$ 2.500 a mais. Uhum. É muito fácil, né? Daqui a 3 meses ganhar 2.500 a mais. Vou ganhar 2.500 a mais hoje. Vou terminar aqui, eu vou virar o giraia e vou tacar o pau a vender. Entendeu? É tipo isso. Beleza. Esse é o resultado que a Larissa tem que bater no primeiro trimestre. Se eu bati abaixo, Uhum, opa, tem alguma coisa que eu não fiz que eu deveria ter feito. Ou as ações que eu passei para o meu time executar, eles não executaram ou executaram com pouca qualidade. Por que não uhum, executaram? Eu tenho que saber por que não executou. Ou por que executou com pouca qualidade? As pessoas não estão capacitadas para executar o que eu mandei. uhum, Entendeu? uhum, Tá? Então, primeiro trimestre, setembro, outubro, novembro, esse é o resultado. Segundo trimestre, a gente vai pegar dezembro, janeiro e fevereiro. No final de fevereiro, você tem que estar ganhando 5 mil a mais. Tá de brincadeira, mas ganhar 6 mil e ganhar 5 mil a mais. 5 mil a mais eu ganho no final do próximo de setembro. Ótimo. O que, é que eu queria falar para você quando você colocou aqui? Ah, Magno, eu fui bem realista aqui, sem muito devaneio. Ok. Só que quanto melhor você se planeja, melhor você executa. uhum, Quanto melhor você executa, melhor você se planeja, porque você começa a ter dados, informações reais, aprendizados. É quando eu vou fazer esse planejamento de novo, eu já faço ele melhor. uhum, E aí, quanto melhor eu planejo, melhor eu executo. Quanto melhor eu executo, melhor eu planejo. Foi o que eu fiz. Eu criei um ciclo vicioso, virtuoso de crescimento acelerado. Então, muito uhum, provavelmente, aí de novo, depende da sua capacidade de execução. Isso aqui colocado em prática, no final do ano talvez esteja ganhando mais do que 10 mil por mês. A mais do que você ganha hoje. uhum. Certo? Deu para entender? Deu, super, Tem sentido? total. Então, pronto. Aí, beleza. Aí, aqui, ó. Estou colocando todos os meses que você vai passar, ó, de junho, julho e agosto. Eu gosto de fazer uma timeline. Hoje é setembro. Setembro, vai fazer uma timeline de setembro até agosto do próximo ano. Aí eu gosto de dividir em 4 pedaços. O primeiro, o segundo, o terceiro, e aí vai ter 4 partes, que são cada trimestre. Uhum, Então, essa perspectiva trimestral vai te ajudar a pensar o que é que eu tenho que fazer e como eu vou fazer nos próximos 3 meses para atingir esse resultado de 5 mil a mais. Isso aqui é pessoal. uhum, A meta é fazer 10 mil a mais, está aqui como a gente consegue avaliar se ela evoluiu e o resultado tem que bater. Se a metodologia de gestão, OKR, o objetivo e o resultado-chave. Esse resultado-chave é uhum, onde eu quero chegar. Agora, o que é que eu preciso fazer para chegar aqui? Aí, plano de ação. Captura. uhum, Os insights, as ações que o seu time tem que fazer, você tem que fazer. Certo? Da mesma forma, quando eu ganhar 10 mil a mais, eu vou guardar 7 mil a mais. Beleza. Quando eu ganhar 2.500, eu tenho que guardar 1.750. Quando eu ganhar 5, eu tenho que guardar 3.500. Quando eu estiver ganhando 7.500 a mais, eu tenho que guardar 5.200 a mais. Quando eu ganhar 7, eu tenho que guardar 10. Quando eu ganhar 10, eu tenho que guardar 7. 10. Uhum, Tá? Aí no primeiro uhum, trimestre eu tenho que ter 60, no segundo 120, no terceiro 180 e no quarto 240. Eu tenho que terminar agosto do próximo ano com 240 mil a mais na conta da corretora. Entendeu? Se você já consegue uhum, 7, aí vai ficar 7 mil em 3 meses, não vai dar 21. Mas depois você vai começar a ver que isso aqui vai bater. Aí eu desdobro aqui, ó.
Por exemplo, eu tenho que todo mês poupar 20 mil. Ó. Vai chegar algum momento que você vai conseguir poupar, ó, você ganhou 10 mil a mais, sua renda vai ser 35. Você vai conseguir ter guardado, ó, 7 mil a mais. Aí, quanto é que a Larissa consegue guardar? Deixa eu só fazer aqui uma conta aqui. Ó, quanto é que a Larissa vai ter gerado dinheiro ao longo do ano? 300. Peraí, que tem que só somar aqui. Tem que fazer um ajuste aqui também. Esse aqui é o desdobramento do resultado em meses menores para você ficar ainda mais claro. Tá? Mas o resultado que você vai gerar no final do ano, ó, de ganhar mais, é 25 mil. Certo? Se eu fizer a mesma conta aqui, ó, você vai ter ganho 125 mil a mais, ó, ao longo do ano. Vai fazer 125 mil a mais de dinheiro. Na verdade, a renda que você vai ter, né, ao longo do ano todo. Vai somando, é a soma desses resultados aqui. Pessoal, peraí. Depois eu te explico isso melhor. Tá? Então, só para a ideia aqui. O primeiro trimestre, você tem que fazer aqui, ó. Esse é o meu resultado. Eu tenho que bater R$ 2.500 a mais. Aí, se a gente fosse desdobrar isso em meses, nesses próximos 30 dias, eu tenho que ganhar 833 a mais. No segundo mês, ganhar 1.666 e no outro ganhar mais 800 para dar 2.500. Então, essa construção de fosse uma escadinha. Mês a mês a gente executa coisas novas e vai ganhando mais. Aí aqui é o tamanho que vai estar o teu salário, ó. Se eu ganhar 2.500 a mais, naquele mês eu ganho 27.500. Se eu ganhar 5 mil a mais, eu vou ter ganho 30. Se eu ganhar 7.500 daqui a 9 meses, eu vou estar ganhando 32.500 por mês. Se eu ganhar 10 mil a mais daqui a 12 meses, eu vou estar ganhando 35 mil naquele mês. Certo? Isso aqui é o quanto você vai guardar mais todos os meses. Entendeu? Eu vou guardar 1.750 a mais, depois eu vou guardar 3.500 a mais, depois eu vou guardar 5 mil a mais. 7 mil. Quanto foi que você guardou a mais? 45 mil reais eu guardei a mais. Entendeu? Eu guardaria nesse estado atual. Tá? E aí, por último, só para te mostrar como é que isso pode te ajudar, assim, se você quiser usar isso como uma ferramenta de acompanhamento. Foi que eu decidi criar aqui uma forma de a gente gerir isso. Então, por exemplo, ó, vamos lá. O previsto que a Larissa tinha que fazer no mês de julho era R$ 833 a mais, dentro daquela escadinha de crescimento. Para você ver como é bem provável de acontecer. Magno, se eu pegar os próximos 30 dias, aqui está em julho, mas seria setembro, que vai ajustar a data, se eu me focar aqui e treinar meu time, eu vou ganhar muito mais. Mas eu tinha que ganhar 833. Consegui ganhar R$ 3.500 a mais de comissão, por exemplo. Ou seja, vou só ajustar aqui, que eu acho que deve ter apagado alguma. Ó, você tinha que ganhar 833, ganhou 3.500. Bati a meta, que foi a mais que eu deveria. Então, bateu a meta, bati. Essa pontuação pode esquecer. Fica porque eu quero criar um aplicativo, é meio que uma gamificação. No mês 2, que seria não agosto, seria outubro, eu tinha que ganhar 1.666. Treinei o time, ganhei 3.500 a mais de comissão. Ok, então bati a minha meta e ganhei mais. Quando você começar a preencher e clicar em calcular, o que é que vai acontecer? O azul é o que você previu e o amarelo é o que você, de fato, está conseguindo realizar mês a mês. Se eu estou conseguindo mês a mês realizar muito mais do que o previsto, então, beleza. Está acontecendo, está dando resultado, então as coisas estão acontecendo. Se eu estou executando, conseguindo realizar muito abaixo do previsto, tem alguma coisa errada. Ou eu extrapolei no resultado, ou o meu time não está dando conta de executar o que tem que ser feito. Entendeu? Então, isso aqui é uma ferramenta para você gerir o seu resultado previsto e realizado. Tá? Ficou tudo claro? Deu para entender tudo direitinho? Claro, ficou. Tá, ótimo. Ficou E aí, basicamente, o foco dessa sessão é exatamente esse. É a gente olhar para o mapa, trabalhar em cima dele, tentar extrair o máximo possível de coisas que não estão alinhadas, não estão congruentes, que não estão tão claras ou que estão muito fora de uma capacidade de execução, como a gente comentou. Olhando para o seu mapa e tendo feito isso várias vezes, o seu está muito bem feito. Com um nível de consciência muito claro do estado atual, do desejado, algo muito provável de acontecer e muito bem detalhado o que tem que ser feito. O ponto agora é pegar essas coisas, como eu pedi, colocar numa lista de execução e trazer para um plano de forma organizada para que esteja dentro da tua agenda, da tua rotina. Entendeu? Que aí você começa a ver as coisas acontecer no prazo de 12 meses. Certo? Certo. Ok. O que eu queria só pegar com você para a gente finalizar? Olhando para a nossa sessão de hoje, qual é a principal ficha que cai para você?
Ai, ficha, ixi, foi tanta coisa, mas que eu já até compartilhei ao longo da sessão para manter anotado. Não, mas assim, ajustar a minha capacidade de execução. Porque é aquilo que eu te falei quando eu estava respondendo as perguntas. É tipo assim, tiver consciência de que eu sei, e verbalizei agora que eu sei, né? Um nível de consciência muito mais elevado do que eu tinha desde a época que a gente começou. Só que agora que eu entendi tudo, é que ele precisa ser colocado em ação. É realmente esboçar aí o plano de ação e começar a executar. Porque o planejamento sem execução, ele não Não serve sabe de pra nada. nada. Ele não serve para nada. Então, é como você falou, tipo, saiu da minha cabeça, tá aqui agora, tá tudo infinitamente mais claro, muito claro até, para ser mais sincera. E agora eu consigo trabalhar até em outras áreas já muito mais direcionada, porque Muito são bom. outras áreas que vão me trazer, por exemplo, tipo, meu profissional. Eu nunca imaginei que ele fosse estar tão óbvio. Ah, Larissa, teu profissional é onde sai o teu dinheiro. Ok, show. Mas eu não imaginei que ele estava de uma forma tão interligada, como tá, tipo assim, até nas minhas ações tipo assim, esse mês, dormir até mais tarde, deixar de tirar uma dúvida de um consultor meu, o quanto todas essas pequenas ações de procrastinação, de falta de ação, ela interfere diretamente nos meus planos financeiros, né? E aí a minha saúde também, tipo assim, estava deixando de lado, então estava sem energia para ir trabalhar, estava deixando tudo muito à mercê, estava gastando muito dinheiro no final do ano, quando eu ia em dezembro, com exame, com médico, médico disso, médico daquilo, porque estava com a saúde fodida. Então, tipo assim, tava tipo, deixando acumular um problema muito maior para tentar tratar em pouco espaço de tempo em dezembro, no final do mês, do que tratar todos os meses Todos os ali dias, dentro vamos de dizer assim. todos os dias dentro de uma rotina infinitamente mais saudável. Então, tipo Ótimo. assim, uma coisa interligou a outra e tudo está embasado em ação, amigo, dia a dia, Muito bom. execução, Então, qual é o principal ganho que você acha que tá? teve, assim? Assim, o principal ganho que você percebe que teve até agora? Que eu tive até agora, principal ganho. É, E, amigo, foram um bocado. Como é que vou te falar isso? É, eu tô te perguntando, as principais fichas que caem, o principal ganho não é para mim, é para você mesmo, entendeu? sim, eu sei, eu entendi. Eu entendi, só que é porque eu já falei tantos ganhos aqui Já que. tá gravado, viu? Tá tudo gravado. Já tudo Não, vai ser usado show, contra show. você. É, não, mas ok, é até importante para a gente saber para mais lá na frente, se eu fizer alguma merda e falar, eu gastei dinheiro à toa, e não é isso. Não é isso, porque hoje eu tenho plena consciência de que foram Ótimo. um dos melhores investimentos. Então, assim, meu principal ganho é realmente a maturidade, tá? É o nível de maturidade e consciência que eu estou tendo até agora. Porque maturidade nas minhas percepções e agora nas minhas ações. Tipo assim, ser infinitamente menos emocional, na verdade, e começar realmente a tomar atitudes mais, como é que eu posso dizer, mais maduras. Peraí, o que que isso vai me levar? O que que essa atitude vai me levar? E aí eu não falo nem só na questão da compra, do gastar dinheiro. É na alimentação, é no meu trabalho, é dentro do meu relacionamento, de uma forma geral. Estar mais madura para tomar as minhas próximas decisões. Acho que foram Legal. Muito meus bom. principais Isso que você ganhos. está falando é o que move muito trazer aqui para a consultoria, da perspectiva que eu aprendi, que é assim, a gente tem que trabalhar de uma forma estratégica. Mas, de novo, a palavra estratégica é uma palavra muito mal usada, às vezes banalizada, e que não traz tanta clareza. O que é ser Uhum, estratégico? É a gente pensar dos fins para os meios. uhum, Assim, tudo que nós estamos fazendo aqui é um meio para a Larissa atingir um resultado específico. O dinheiro ele é um meio para atingir alguns resultados, ele não é o fim em si. O dinheiro ele é uhum, simplesmente um meio de troca. Quando eu comprei esse iPhone, eu troquei o dinheiro, eu troquei o meu dinheiro por esse iPhone. Só que para gerar o meu dinheiro, eu troquei muito do meu tempo pelo dinheiro. E quando eu troquei o meu tempo, no final das contas, eu troquei a minha vida de estar com a minha esposa, com meu filho, com fulano, com ciclano, com beltrano, para comprar isso aqui. Só que esse não, uhum, esse aqui foi um instrumento de trabalho. Então, assim, é muito essa perspectiva dos fins para o meio, dos fins para os meios. Isso, tecnicamente, é um processo teleológico.
trabalhar dos fins para os meios. E aí, quando eu digo que é estratégica, eu cada vez deixar mais claro para você os seus resultados desejados. Mas isso impactou até na minha questão de saúde. Eu percebi que tudo está ligado às minhas ações, ou seja, meu resultado desejado é pesar tanto, ter saúde e tal, está ligado ao que eu estou fazendo todo dia. Entendeu? Então, esse é o que a gente está fazendo aqui é buscar as melhores alternativas, as melhores ações, para que você possa atingir os resultados desejados. Por isso que eu gosto de falar sempre que é estratégico, ou seja, a gente tem a perspectiva de trabalhar dos fins para os meios. E aí, só para a gente finalizar, e um cara que já faleceu, é um escritor americano, que ele era médico, e ele, o nome dele é Maxwell Maltz, e ele criou um processo que é chamado psicocibernética. E ele falava que o nosso processo de aprendizado, ele acontece quando a área reticular do nosso cérebro ela está ativada. E a área reticular do cérebro está ativada quando você consegue definir resultados desejados e visualizar esses resultados desejados. É aquela história, a sua percepção quando você compra um carro vermelho, só vê carro vermelho, é porque você ativou a área reticular do seu cérebro. Tinha vários carros vermelhos. Bluetooth, né? Então ficou tudo ligado. Quando está tudo tão claro para mim aqui, e eu consigo visualizar esses resultados desejados, eu ativei a reticular para perceber isso, aprender isso e buscar isso. Então, o meu objetivo é trazer uma clareza a um ponto de você poder imprimir isso aqui, eu vou estar ensinando na minha mesa. Isso aqui. E o meu plano de ação, consequentemente, está ligado a isso aqui o tempo inteiro. Entendeu? Por isso que eu gosto muito de comparar com a dieta da nutricionista. Por quê? A dieta é um plano alimentar. Ela não chama de dieta nutricionista. Ela diz assim, vou te dar o teu plano alimentar. E como eu falei lá no começo, talvez agora fique mais claro ainda, o que é um plano? São um conjunto de ações específicas. Ela diz que você vai comer de manhã, de tarde, de noite. Se não der, você come isso. Então, é específico o que você deve comer. Como é que eu posso especificar essas ações a serem executadas? Aqui, capturando todas elas. Beleza. Aí, de novo, continuando. O que é um plano? Conjunto de ações específicas. Elas precisam ser prioritárias. Olhando para a dieta, que a nutricionista manda você comer, tem que ser prioritário ao invés do que você comia antes ou que você gostaria de comer. Concorda? Dá prioridade ao que essa pessoa mandou eu comer. Por quê? Porque ela tem um conhecimento técnico, estudou para mandar eu comer isso e gerar um resultado que eu quero. Sim. E por último, continuando a definição do que é um planejamento ou um plano, é um conjunto específico, prioritário, e ele tem que ser suficiente. Como assim suficiente? Eu quero perder 10 quilos. É suficiente fazer a dieta um dia? Não. É suficiente fazer a dieta uma semana? Não. Um mês? Não. 3 meses? Talvez. Então, eu tenho que ter consciência que o resultado que eu quero atingir em 12 meses, não adianta eu estar motivadaço fazer hoje. Ou fazer essa semana. Ou fazer esse mês. Por isso que eu gosto de trabalhar com uma perspectiva de tempo muito travada de 12 meses, para Larissa pensar, putz, nos próximos 12 meses, todos os dias eu tenho que fazer alguma coisa relacionada ao resultado desejado. E é um processo, né, amigo? Tipo, é um processo. E uma coisa que me trouxe. Porque, assim, a decisão de começar esse planejamento alimentar com essa nutricionista específico foi daqui, da tua consultoria, sabe? Feliz, E aí sabe? eu vi que foi, tipo assim, foi um conjunto, porque não é só aquela coisa, traz realmente também questões emocionais. É tanto que ela tem um bloco inteiro de aulas que é obrigatório para trabalhar comportamentos, né? E é exatamente o que a gente está trabalhando aqui, tipo assim, no todo, o que está me impedindo são comportamentos disfuncionais, As né? ações não estão alinhadas com o resultado desejado. Exatamente. Então, vamos lá, vamos recalcular a rota, né? Vamos recalcular a rota. E uma coisa que ficou muito claro para mim no domingo passado, que a gente teve, domingo não, sábado que a gente teve, eu tive a minha primeira consulta com ela, é que, tipo assim, não vai ser do dia para a noite. Por quê? Porque eu não cheguei no fundo do poço onde eu tô agora, do dia para a noite. Levou um tempo, foi todos os dias Você fazendo alguma construiu. coisa errada. Construiu. Exatamente. Aquilo que o E do Paulo mesmo fala do jeito. FII. O cara com a barriga bem grandona, cara, parabéns. Como assim parabéns? Você conseguiu o que você queria. Exato. Né? Então, assim, as minhas más atitudes, as minhas más escolhas referente à minha alimentação, ela me trouxe para o resultado que eu tenho hoje. E é exatamente isso que eu fiz com a minha vida financeira. Então, tipo assim, eu estou muito tranquila em relação a isso. É aquela coisa que ela falou, assim, Larissa, no dia que você não conseguiu ou fez ali alguma coisa de errado, não vai desistir de tudo que foi construído. Vamos para frente, vamos reorganizar.
E isso, a gente conversando agora, ficou muito claro também para mim, porque, tipo assim, vai ter meses que eu vou ter imprevistos e que talvez fuja ali um pouquinho do que eu planejei guardar, e ok, o importante aqui é ter a constância, Poxa, sabe? É ter a constância e saber do meu objetivo final. Vai pronto. levar tempo, vai ter que levar planejamento e organização. Pronto. Só para finalizar nisso Então, que você falou, o que nós estamos montando aqui é um plano. exato. Durante muito tempo, a questão do plano, assim, existe uma disciplina que chama gestão de projetos e existe um modelo americano que chama PMBOK. O PMBOK é um conjunto de boas práticas de gestão de projetos. É um instituto americano que chama PMI, que cria o PMBOK, quando ele junta vários é, especialistas do mundo inteiro em gestão de projetos e vê o que, é que essas pessoas falam. Né? Ele criou um livro que era dessa grossura e são assim, recomendações de como você fazer um bom planejamento. E o que é que ficou Uhum. claro ao longo do tempo? Que era a questão do planejamento, ele era muito engessado. E aí você tinha a ideia do planejamento era ruim, ou do planejador, do cara que é o gestor de projetos, era ruim, porque ele criava o plano, ele queria botar o plano debaixo do braço e queria defender o plano da mudança. E a pior coisa que existe é você tentar fazer isso. Por quê? Porque a mudança, ela obrigatoriamente vai acontecer. Quer você queira, quer você não queira. Então, o foco do que a gente está fazendo aqui não é criar um plano engessado que a Larissa tenha que botar ele aqui e tenha que proteger ele da mudança. Pelo contrário, eu tenho que entender quais Uhum. são as mudanças que estão acontecendo, eu tenho que abraçar as mudanças, ver o que está vindo dali, conseguir pegar essas mudanças, seja elas boas ou ruins, e implementar no meu novo plano. Então, o plano ele é algo totalmente dinâmico. E aí, qual é o Uhum. principal ponto disso? Que aí talvez mude sua perspectiva sobre a questão do planejamento ser engessado. É que aconteceu uma catástrofe, tudo mudou. Ok, mas agora eu tenho como parar, olhar aonde eu estou, para onde eu estava indo, e agora onde eu estou de novo. Uhum. Agora eu tenho como recalcular uma rota que antes, se eu não tivesse, estava completamente perdido. Então veio a pandemia, tudo mudou, o mundo inteiro mudou, aconteceu tal coisa, tá bom, eu tenho como parar. Naquele momento que eu fiz isso aqui, eu estava assim e queria atingir esse resultado. Hoje eu estou assim, esse resultado vai ficar um pouco mais para frente ou ficou mais rápido do que eu esperava. Então é onde a gente pode voltar para recalcular essa rota para não ficar completamente perdido, entendeu? É isso, é exatamente isso. E Esse é o aí ponto. me trouxe muita clareza, até tipo assim, e trouxe paz para o meu coração, né? Porque eu fiquei, ah, meu Deus, mas se acontecer alguma coisa, se tiver um imprevisto, nanana, e aí vai bagunçar todo o meu planejamento financeiro. Eu disse, não, calma, não é isso. Não é Não é isso. esse. Se Esse não é o acontecer, objetivo. ok, não é, ok, consciência aconteceu, beleza. Volto Então, para cá, vamos mudo os dados, Exato, mudo as exato. informações. Ah, não tá bom, Reprogramar vai dar e para vamos ganhar para 20, vai dar frente. para ganhar 15, vai dar para ganhar 10. Show. Entendeu? É isso Exato. aí. Entendeu? Por isso que eu É gosto de isso. falar que, apesar de o nome ser mapa, eu vou até colocar, eu vou até mudar, vou chamar GPS do crescimento financeiro. Porque o mapa, quando eu desenho ele no papel, ele não muda mais. Se eu desenho o mapa errado, eu chego no lugar errado. Exato. O GPS não. O GPS está o tempo inteiro, né? Ele ajusta a rota. Exatamente, dependendo do que acontece, ele está o tempo inteiro ajustando a rota. Então, se você daqui a uma semana sentir no coração que deve fazer isso aqui de novo, eu vou fazer de novo. Eu vou me autoavaliar, eu vou colocar os valores desejados, eu vou desdobrar os valores, eu vou olhar as lacunas. Passei um mês treinando o meu time, peraí, putz, meu time não está engrenando. Ou, cara, a galera pegou muito melhor do que eu achava. Eu venho e faço de novo, Uhum. entendeu? Então é uma Uhum. ferramenta realmente para que você possa usar de forma constante e poder ter cada vez mais resultados, entendeu? Uhum. Beleza? Beleza, amigo. Foi um prazer falar com você. Obrigado pela sua atenção. Gratidão. Qualquer coisa que você precisar, eu estou por aqui. Eu vou te passar o link para abrir a Tá. conta. Bem que você tem que ainda resolver a questão da residência fiscal no Brasil para abrir a conta no BTG, igual da Bia. É, porque, se eu não me engano, eu vi a Renata tentando abrir e ele pergunta o tipo de empresa que a pessoa tem, se é pessoa física, e eu tenho medo de abrir nesse primeiro momento como pessoa física, e aí depois eu vou ter que linkar a minha empresa que eu vou abrir com o Erivan. E aí eu não sei se tem como migrar com facilidade, mas eu acho que é Tá. melhor fazer tudo de uma vez. Então Mas pronto. aí até lá, amigo, a gente não consegue trabalhar com a Ion? Você já Ou tem, prefere esperar? você já Ou tem conta prefere pessoa esperar? física na IO, né?
Tem pessoa, por conta da minha conta do Itaú. Mas Sim. só se for o caso, assim, só para deixar claro Você para não tem você, mais cada residência Ion. fiscal você não tem mais residência fiscal no Brasil, é isso? Não, não tenho. Mas de acordo com o Erivan, isso não importa. Se você Aí botar a o gente seu, se você, perguntou, se você, se você colocar o seu CPF, ele está desativado. não, o meu CPF ele está ativado. Tenta abrir Ativado. a conta pessoa física no BTG, porque a gente transfere o dinheiro do Itaú para o BTG. Vou Tá. te mandar o link. Porque a minha conta, o meu CPF ele continua ativado. O que eu Então, não pronto. devo mais eu não Declaração de devo imposto de mais renda. declaração de imposto de renda. Foi o que o Erivan me falou. Ele disse assim, Larissa, nada tem a ver. Você pode pagar suas contas, usar os seus cartões de crédito normalmente. Ótimo, Não tem tá nada a bom. ver uma coisa com a outra, Então, se tá tá? ok, O se que tá você assim, eu está vou te... dizendo aqui para a Receita, o que você Tá, está dizendo aqui para a Receita é que o seu ganho que você está gastando aqui, você não tira de rendimento aqui do Brasil, vem do exterior, e o que você tem que pagar de imposto, você já paga na fonte. Eu disse, ok, então, beleza. O Erivan falou isso tá? só mais que eu. O que é que eu vou te falar? O que é que eu vou te pedir? Vou mandar o link da conta o link do BTG para você abrir a conta, na pessoa física Hum, mesmo. O dinheiro que está lá na tá. Ion, tá no Itaú, a gente pode transferir e vai ter melhores opções. Nesse primeiro momento, eu ainda não tenho o código de assessor, que eu estou me associando a eles. Talvez eu te Hum, passe do cara que é o dono do escritório que eu vou me associar, mas eu te ajudo aqui. tá, Tá bom? tá, Ou tá então, tu bom, fica sem assessor e depois, quando eu entrar, tu bota. Eu vou ver o que é melhor. Não é para você. Tá? tá, Pois, tá, Larissa, tá qualquer bom. ficar à disposição, o que é que eu vou te pedir? Tá? Hum, E, pelo que você me falou, a consultoria tem sido muito importante para você e tem dado muitos resultados. tem, O que é que eu quero fazer? Assim, vou lhe pedir. Alguém que você gostaria de presentear com sessão de diagnóstico. tá. Ah, tem umas duas pessoas que eu gostaria de presentear com a sessão de diagnóstico. Aquela sessão diagnóstica inicial que nós fizemos, eu vou fazer com essas duas Uhum, pessoas que você indicar. Aí um presente não vai uhum, custar nada para elas. Tá tá, bom? tá, Ok? Larissa, muito tá bom, obrigado. amigo. Tudo de bom. Bom final de semana aí para você. Obrigada, até logo, Boas, amigo. e boas vendas. Ah, com certeza. Obrigada. Tchau. Tchau.